for a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't fall asleep at the wings we get. Your mind was ahead of us, miles ahead of us. All that we need is a road making it enough. We're good enough. No, we're good enough. Say go through the darkest of days, heaven's a heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a heck of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Don't you give up, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Mix, você ouviu o Mix Acústico aqui na Rede Mix de Rádio, só com as versões diferentes para você começar bem o dia na Rede Mix de Rádio. Acústico, o Mix Acústico, de volta às 8h40 da noite. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Faltam 5 dias para a venda de ingressos para o The Town. Está quase na hora de garantir seu lugar na primeira edição desse festival que vai entrar na história. A Cidade da Música vai surpreender com 6 palcos, um musical inédito, brinquedos, um show de luzes na plateia e muito mais. Terça-feira, dia 18, às 19 horas, você garante seu lugar e entra para a história. Saiba mais em town.com.br. CYM 941, Mix Guaratinguetá, emissora integrante da rede Mix de Rádio, 106.7. A partir de agora, Jornal da Mix. Informação, estação de serviço, entrevista e os fatos que são notícia no Brasil e no mundo. Mira Notícia. Apresentação, João Vitor, Berto Couto, Marco Baixo. Agora são 6h mais 4 minutos. Muito bom dia, João Vitor. Bom dia, Beto Couto. Bom dia, Arilson Santos. Bom dia, Marco Baracho. Hoje é dia 13 de abril do ano de 2023, uma quinta-feira. Tudo o que você precisa saber para começar bem o seu dia está aqui no Jornal da Mix. Uma equipe de profissionais preparados e muito bem informados com tudo o que acontece na cidade, na região, no país e no mundo. Prepare-se, porque a partir de agora você confere as manchetes que estarão na mira da notícia. Manchetes. Jornal da Mix. 6h mais 5 minutos. Começamos esta edição com as manchetes da cidade e da região.
Hoje, quinta-feira, é dia de recebermos no nosso jornalismo a presença do nutricionista Rodrigo Zanetin. Vamos saber por que no inverno as pessoas comem mais. Pais estiveram ontem na Câmara Municipal de Guaratinguetá solicitando providências em relação a mais seguranças nas escolas. E o presidente do Legislativo, Pedro Sanini, agendou para a próxima terça-feira uma audiência pública com várias autoridades para discutir o assunto. A Secretaria de Cultura de Guaratinguetá convida todos os cidadãos para assistirem o filme Irmão Urso. O evento é gratuito e vai ocorrer hoje, dia 13 de abril, às 3 horas da tarde, na Estação Cidadania e Cultura, no Parque do Sol. Faltam 4 dias para o início do Jovem 23 em Guaratinguetá. 3 são apreendidos por furto qualificado em Guaratinguetá. Bandidos armados assaltam supermercado no bairro São Manuel, em nossa cidade. De acordo com o responsável pelo estabelecimento, 3 criminosos encapuzados e armados adentraram no supermercado, seguiram até o caixa e levaram todo o dinheiro, inclusive as moedas. Capitão Wagner Guimarães fala a nossa reportagem e faz um balanço sobre as ações da polícia nas escolas da cidade. Polícia apreende mais de 194 mil produtos falsificados em operação contra a pirataria em Aparecida e Potim. Embraer e Saab fazem parceria para oferecer cargueiro C390 para a Suécia. FATEC abre inscrições para mais de 1.800 vagas para cursos em 8 cidades da região. Acidente na Dutra entre carro e caminhão deixa uma pessoa ferida em Pindamonhangaba. Aeroporto de São José dos Campos passará a ter voos regulares de carga. Justiça bloqueia a conta de alunos devedores da Unital. Somadas, as dívidas chegam a 118 milhões de reais. A universidade diz que vai oferecer programa de recuperação de crédito. Trecho da Tamoios, em Paraibuna, é liberado após 7 anos de interdição parcial. Lorena avança em obra de construção de UBS no bairro da Vila Passos. Não perca a sua hora, são 6 horas mais 7 minutos. Repita. 6 e 7. Vamos aos destaques nacionais e internacionais. Você está ouvindo o Jornal da Na Mira da Notícia. Lula chega à China e é recebido por Dilma em Xangai. Ministro diz ser radicalmente contra o uso de FGTS para comprar carro. Contador do impeachment de Dilma ganha cargo por influência de Cunha. Polícia Federal começa a ouvir depoimento de militares sobre atos golpistas. Bolsa Família, governo bloqueia cerca de 1.200.000 famílias de uma pessoa só. Projeto no Senado prevê incluir mais dados do motorista na CNH. Partido de Lira fecha acordo para formar superbloco com 175 deputados, o maior da Câmara. Lira pede vídeos para analisar sessão com participação de Dino, que terminou em confusão entre bolsonaristas e governistas. Tarcísio descarta detector de metal e prevê policiais da reserva nas imediações das escolas. Projeto de Moro, que torna crime planejar ataque a agentes públicos, avança no Senado. Ministro da Educação diz que preocupações com o Enem motivaram suspensão do novo ensino médio. Alckmin nega a reforma ministerial após crise no partido. Minha Casa Minha Vida planeja atender 2 milhões de famílias até 2026. Governo de São Paulo quer mandar moradores de rua para o interior. Governo pode suspender rede social de quem divulgar discurso de ódio. Entregadores ou motoristas de aplicativo já são 1.600.000 no Brasil. Polícia Federal e CGU investigam 20 faculdades por suposta fraude para receber recursos do FIES. Lula exonera comandante do Planalto suspeito de envolvimento em 8 de janeiro. Espera por visto americano varia no Brasil, em torno de 600 dias. Cortamos 80% da equipe, diz Elon Musk sobre o Twitter. Essas e outras informações você confere a partir de agora aqui no jornalismo da sua Rádio Mix FM. Mas antes, tem os destaques do esporte. Beto, por favor, não fale do Corinthians. Bom dia. Não vamos falar que perdeu de 2-0 ontem, né? Mas fazer o quê? É isso mesmo. Bom, acompanhe conosco daqui a pouquinho os resultados de ontem da Copa do Brasil, mas eu já vou adiantar. Corinthians, para a felicidade de muita gente, inclusive dos palmeirenses, perdeu por 2. Você que não dormiu e não viu o resultado, perdeu por 2-0 para o Remo, tá bom? Equipes estão prontas para o Brasileiro das séries A e B, que começa neste final de semana. Quem entrou em campo ontem foi o São José. A Águia do Vale
perdeu para o Desportivo Brasil e saiu da zona de classificação. O pessoal de Guará está bastante preocupado com isso. Mantiqueira e Atlético Guaratinguetá estão prontos para o duelo no Sub-20 no sábado. Guaratinguetá também está pronta para receber os jogos da melhor idade a partir da próxima terça-feira. E Dudu e Gabigol foram os atletas em atividade no Brasil que mais faturaram na última temporada. Essas e outras a partir de agora aqui no seu Jornal da Mix. Você está ouvindo o Jornal da Mix, na mira da notícia. 6 horas mais 10 minutos. O melhor negócio na compra do seu automóvel está na Hyundai Soliva. Muito bom dia a todos os nossos queridos amigos ouvintes. Estamos iniciando nesta manhã de quinta-feira mais uma edição do jornalismo aqui em 106,7. Como sempre, falando forte de Guaratinguetá para todo o grande Vale do Paraíba, esta é a sua Rádio Mix FM. Já estamos aqui prontos e preparados para interagir, debater, conversar com você e levar sempre a melhor informação até às 8 da manhã. Lembrando que aqui você participa e interage conosco pelo nosso WhatsApp, o 996356527. 996356527. Estamos também ao vivo pelas redes sociais, através do Facebook. Basta você compartilhar, curtir a nossa página para que você também possa estar acompanhando a nossa transmissão. Vá lá no seu Facebook, acompanhe a minha página, do Beto, do Arilson, aqui a página do João Vitor e também da Rádio Mix. Curta e compartilhe, por favor, a nossa live, tá bom? São 6 horas mais 11 minutos. Cumprimentar aqui mais uma vez os meus companheiros, parceiros de todas as manhãs, Beto Couto, João Vitor e Arilson Santos. Bom dia. Muito bom dia, Marco Baracho, bom dia, João Vitor, bom dia, Arilson e todos os amigos ouvintes da Mix. Hoje, 13 de abril, e nesta data, nós temos hoje como dia do hino nacional brasileiro, foi o dia em que foi executado pela primeira vez, então ficou sendo 13 de abril o dia do hino nacional brasileiro. E hoje também é dia internacional do beijo. Tá aí, você que está nos ouvindo, dê um beijo na pessoa que você ama, o beijo que é aí a representatividade do bom e do ruim, né? Você pode beijar a pessoa que você ama, mas também, como nós já tivemos aí, inclusive na Bíblia, o beijo que significou a traição. E em 1831, confrontos entre nacionalistas e absolutistas do Rio de Janeiro, justamente em 13 de abril de 1831, transformou-se na Noite das Garrafadas. Em 2017, os Estados Unidos lançaram a maior bomba não nuclear da história sobre o Afeganistão. E em 1977, um conjunto de leis outorgadas pelo presidente Ernesto Geisel fechou temporariamente o Congresso Nacional. Na ditadura é assim, qualquer coisinha, pum, fecha a Câmara, fecha o Congresso, fecha tudo. E bom dia, João Vitor. Bom dia, Beto Couto, bom dia, Arilson, bom dia, Marco Antônio Baracho, e claro, um excelente dia, o meu desejo a você, ouvinte da Rádio Mix FM 106,7. Vamos juntos até as 8 horas da manhã. Muito bom dia, São José do Barreiro, muito bom dia, Piquete, muito bom dia, Cidade de Areias, Queluz, alô, Cruzeiro, Canas, Cachoeira Paulista, Lorena, alô, Guaratinguetá. Quero cumprimentar a todos que estão ligadinhos no nosso programa. Bom dia! Bom dia, Wilson. Acho bom dia, João, bom dia, Beto, bom dia a todos que nos ouvem. E hoje é um dia especial também, é o dia da nossa esperança, hoje é dia do jovem. E eu conto muito com o jovem, porque a gente sabe que daqui para trás já passou. Então a esperança está depositada neles. O jovem que a gente vê aí, com todo o que nós estamos passando no nosso país, no mundo, né? Essa aflição que nós estamos passando aí por último dessas escolas sendo atacadas e a gente debatendo, quebrando cabeça, e a gente percebe também que muito tem a ver com o jovem, e a gente espera e deposita neles a esperança de um mundo melhor. Então a gente parabeniza aí os jovens e depositando toda a confiança nossa nesse pessoal que está aí para fazer um mundo melhor. Legal, parabéns aí aos jovens.
Muito bem, são 6 horas mais 15 minutos. É hora de você conferir junto com a gente o nosso Minuto de Sabedoria. Página número 248. Mantenha em sua vida uma unidade de plano para conseguir os seus objetivos. Veja, um colar de pérolas estão todas presas por apenas um fio. Se este arrebentar, as pérolas se espalham. O que é o fio para colar de pérolas? É a unidade do plano em nossa vida. Não deixe que as pérolas de suas ações se percam, por lhes faltar o fio que lhes mantém a unidade. Página número 248 do nosso livro Minutos de Sabedoria. Jornal da Mix. Ira da notícia. Agora são 6 horas mais 15 minutos. O melhor negócio na compra do seu automóvel está na Hyundai Soliva. Nós vamos iniciando aqui o nosso jornal nesta quinta-feira, trazendo algumas informações da polícia. E daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, nós vamos apresentar aqui uma entrevista que fizemos ontem com o capitão Wagner Guimarães, detalhando a respeito das ações feitas pela PM aqui em Guaratinguetá em relação à segurança das nossas escolas, tá bom? Mas antes temos aqui informações da polícia. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um mercado foi assaltado na última terça-feira no bairro do São Manuel, em nossa Guaratinguetá. 3 pessoas armadas invadiram o local e renderam os funcionários. O crime aconteceu por volta das 5 horas da tarde no estabelecimento que fica na estrada vicinal Plínio Galvão César. Cerca de 15 clientes e 10 funcionários estavam no local. Nas imagens, é possível ver que o trio chega encapuzado, com um dos criminosos portando uma arma e outro utilizando uma touca ninja. O trio ameaçou os clientes e funcionários enquanto roubava o dinheiro do caixa, produtos do mercado e objetos pessoais das vítimas. A ação levou pouco mais de 1 minuto. Ninguém ficou ferido. O G1 apurou que, além do dinheiro, os criminosos levaram maços de cigarros, itens de mercearia e os celulares de alguns funcionários e clientes. Essa não é a primeira vez que o estabelecimento é alvo de bandidos. Um boletim de ocorrência foi registrado pelo proprietário do local, mas até a publicação desta reportagem, nenhum criminoso havia sido preso. Que coisa, gente! 3 assaltantes encapuzados, um armado, entram no estabelecimento com várias e várias pessoas, né? Porque no local, como diz aqui a reportagem, tinham lá vários funcionários e também vários clientes, né? Então os 3 entraram, renderam todo mundo naquela tradicional, né? Ação. Olha, vamos todo mundo quieto, mão para cima, deita, faz isso, faz aquilo, enquanto este que estava armado, ele segurava as pessoas e ameaçava. Os outros 2 acabaram entrando até os caixas, né? Levando todo o dinheiro, ainda acabaram levando maços de cigarros e também outros pertences dos funcionários, como celulares e também das pessoas que estavam lá. Lamentável, né? Mas você viu o que o bandido falou? E tem um detalhe também, com câmeras de monitoramento. Então são pessoas que conhecem o local porque entraram encapuzados, justamente para não serem identificados. Então, são pessoas que talvez morem ali, naquela redondeza, já não é a primeira vez que este supermercado é assaltado, então deve ser pessoas que conhecem o ambiente, o local, por isso talvez tiveram a sua entrada com capuzes na cabeça. Olha, eu tô vendo aqui, deita no chão, rapaz, tá derretendo por quê? Você viu isso? Foi o que o bandido falou. Não tá nessa reportagem aqui, Pois ele ainda continua. Aqui, como foi dito pelo bandido, cala a boca, velho. Vai tomar maluco. Tá achando que eu tô aqui de brincadeira, rapaz? É o que o bandido fala para as pessoas que estavam ali no caixa deste supermercado no bairro de São Manuel no dia de ontem. São valentes, né? Querem fazer pressão para poder intimidar cada vez mais as pessoas. Só que quando são pegos, aí sim, senhor, não, senhor, não, senhor. Aí são bonzinhos, né? Você tirou aqui da minha boca, Beto. É dessa maneira que a gente vê as reportagens que são apresentadas quando esses bandidos são pegos. Aí ele vira mais uma vítima da sociedade, né? Ele vira vítima, né? Quem olha e não vê o conteúdo do que aconteceu, pensa que ele está sendo ali marginalizado, né? Que a polícia está tratando ele mal, coisa e tal, né? Porque ficam todos santinhos, não, senhor, não fiz nada, não, senhor, cabeça baixa, mão para trás, coisa e tal, aparentemente se apresentando como uma pessoa ali fragilizada, né? E isso acaba acontecendo. Mas quando estão armados, né, sem a presença da polícia, eles acabam fazendo tudo aquilo que eles acham que devem fazer, ameaçando as pessoas e colocando em risco a vida de alguns
porque de repente esse que estava aí suando bastante, né, estava bastante preocupado, e numa situação como essa, você encontra uma pessoa que tem um problema cardíaco, ele pode até ter um infarto ali e falecer na hora. Pois né? é. Olha, a Polícia Militar apreendeu 3 jovens por terem furtado uma obra em construção na segunda-feira, no Vilagem Santana, aqui em Guaratinguetá. De acordo com a corporação, os agentes, durante patrulhamento, avistaram 3 pessoas em atitude suspeita. Ambos, ao perceberem a presença policial, tentaram empreender fuga, mas foram alcançados e abordados. Um dos suspeitos estava com uma sacola plástica de cor preta, contendo uma grande quantidade de fio de energia. Em diálogo, todos confessaram que tinham acabado de realizar o furto em uma obra ali por perto. Diante do ocorrido, dado voz de apreensão por furto devido a um menor de idade estar envolvido. Na sequência, os policiais fizeram contato com a vítima, que reconheceu os produtos da obra. Os autores e os produtos do furto foram apresentados ao plantão policial, no qual o delegado de polícia ratificou a voz de prisão aos 2 maiores de idade por furto qualificado e corrupção de menor. Já o menor de idade foi liberado para sua genitora. E já a Polícia Civil apreendeu cerca de 194 mil produtos falsificados ontem, quarta-feira, durante uma operação contra a pirataria nas cidades de Aparecida e de Putim. De acordo com o Departamento Estadual de Investigações, o DEIC, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em confecções especializadas em falsificar material esportivo. Na operação, foram apreendidas principalmente camisas de seleções e de times de futebol, além de milhares de brasões soltos que estavam preparados para serem costurados. Os mandados foram cumpridos por policiais da 1ª Delegacia Antipirataria. As equipes flagraram as linhas de produção em funcionamento. Segundo a polícia, os locais alvos foram identificados a partir de investigações e análises de apreensões realizadas em pontos de comércio popular. Todo o material foi apreendido e será encaminhado para a perícia. Os responsáveis pelas confecções serão investigados por crime contra propriedade industrial. Olha, gente, o que mais a gente encontra em Aparecida são produtos falsificados e principalmente produtos sem nota fiscal. A onda, Isso a não é onda, de agora. a onda agora foi, no caso, material esportivo, camisas de times, de seleções. No passado foi CDs, fitas, né? Eu digo isso porque eu trabalhei 17 anos na feira em Aparecida, eu tive banca lá, e as pessoas. E chega logo, viu? Quando tem fiscalização na feira, lá no início da feira, chega rapidinho lá, um vai passando para o outro, e o pessoal que tem já dá aquela escondida, porque há sempre uma fiscalização lá na feira. Não tem tempo de esconder, não, Beto. Se você for analisar a quantidade de barracas que tem Aparecida, se pintar uma fiscalização, vai pegar quase tudo. É ali que nem consigo agora a inteligência da polícia está se antecipando, porque antes pegavam na banca, na feira dá tempo, porque os primeiros dançam. Agora, depois, quando pega o primeiro, os últimos já estão sabendo. Agora eles vão onde? Vão nos depósitos. Agora, eu queria que nós temos aqui 2 advogados, né? Ou pelo menos 2 bacharéis. Eu gostaria que me dissesse aqui. Todo o material foi apreendido e será encaminhado para a perícia. Os responsáveis pelas confecções serão investigados por crime contra a propriedade industrial. E não foram presos. Foram pegos em flagrante, com todo o material, né? E agora vão ser investigados contra a propriedade industrial. O que acontece, meus queridos bacharéis em direito? Olha, na verdade é legislação, né, que não prevê a prisão, de fato, desses meliantes. Mas, entretanto, Marco, eles devem ser presos? Será que devem mesmo? Faço essa pergunta. Qual é o risco que eles oferecem à sociedade? Ou seja, por qual motivo que o juiz vai privar este cidadão da liberdade, deixá-lo trancado na cadeia? Ele não oferece risco à sociedade. Entretanto, ele cometeu um crime. Ele deve ser multado, ele deve prestar serviços comunitários, a pena dele deve ser convertida em outras situações. Eu tenho esse pensamento. Será que o dono dessa confecção realmente merece ser preso? Ele não representa perigo à sociedade, mas ele não deixou de causar um dano porque taxou, tá fazendo réplicas de camisa, de outros produtos, ou pegou de alguém, tá vendendo, tá importando, tá exportando, ele não deixa de estar contra a lei.
Porém, privar o cidadão de liberdade é a última coisa que a nossa lei E as permite e quer pessoas fazer. criticam muito também, mas eu vou lançar um desafio aqui agora. Eu vou colocar uma pimenta nisso aí também. Muitas pessoas que estão nos ouvindo, ou seja, eu vou até mais longe, quem que está nos ouvindo que nunca comprou uma camisa pirateada, um CD pirata, uma fita pirata na vida. Nós compramos, mas não é uma questão de que o brasileiro tem na sua feia a questão de corrupção, porque isso é corrupção, mas são os preços acessíveis, ao ponto de que um CD custava, vamos colocar aqui, R$ 50, um CD pirateado custava 5, custava 10, ou seja, é o fato de ser acessível. Eu, como um bom São Paulino, nunca tive uma camisa original do São Paulo, sempre comprei as camisas aqui em Guaratinguetá, em bancas de réplica. Eu estive no Rio de Janeiro esse tempo atrás, junto com a minha família. E meu filho e minha filha são flamenguistas roxos, né? A mãe é carioca. Vai E na nós, porta do e Maracanã. nós vamos fazer uma visita no Maracanã. Mas não tinha jogo, nós vamos fazer uma visita. É aberta à população. E lá dentro tem a loja do Flamengo e a loja do Fluminense, dentro do Maracanã, embaixo. A camisa do Flamengo tinha acabado de sair, isso foi o quê? Uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, se foi. Tava custando em média de R$ 620 uma camisa do Flamengo. R$ 620 uma camisa oficial do Flamengo. Aí tem 2 filhos. Então, aí você vai pagar 1.200 numa... Não compra, ninguém compra, Beto. Então não precisa responder a sua pergunta, né? Verdade. Quem que vai comprar uma camisa original por 600 e pouco? Tem gente que Aí você fala que o cara lá tá errado, lógico que ele tá errado, tá transgredindo a lei. Porém, errado tá também esse pessoal de abusar no preço, né? Você cobrar R$ 620 numa camisa de um time, tá fora da realidade, né? Não tem como você pagar R$ 600. E essas pessoas, sabe, eu não sei quem sofreu essa perda aí, mas com certeza nós temos amigos, né, João, que Temos. são comerciantes lá, que fabricam, inclusive, Geram emprego, né? E geram emprego e muitas vezes emprego formal. e não são bandidos. Mas vamos ver como é que vai se desdobrar isso daí. Olha, em Cachoeira Paulista, durante patrulhamentos, policiais e militares da Força Tática abordaram um homem em atitude suspeita, o qual ele mesmo informou que tinha uma arma de fogo. Durante vistoria foi encontrada uma pistola calibre 7,65 com a numeração suprimida, um carregador e 6 munições intactas. A ocorrência foi apresentada no plantão policial e o infrator permaneceu à disposição da justiça. Este sim oferece risco à sociedade. O que ele estava fazendo com uma pistola 7,65, 9 horas da noite em Cachoeira Paulista? Aí não dá para entender. Muito bem, são 6 horas mais 27 minutos. Ontem, João, só para a gente poder fechar o nosso primeiro módulo, você comentou aqui a respeito do fechamento da falência do Macro, né? Das empresas Macro, né? Pois é. E hoje eu vi, paginando aí o Facebook, um vídeo, né? Mostrando lá uma das unidades do Macro, vazia, coisa e tal, dizendo que entrou em falência. E daí uma senhora que estava fazendo o vídeo falou, tá vendo aí, ó, faz o L, vota no Lula. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, que culpa que o Lula tem que o Macro fechou? O governo está aí há 3 meses. Você acha que em 3 meses uma empresa do tamanho do Macro, que já tem aí uma atividade no Brasil, pelo menos que eu conheço há mais de 50 anos, iria fechar em 3 meses, pedir falência, porque em 3 meses ela teria tido dificuldade financeira? Isso aí deve vir ao longo de alguns anos que está tendo essa dificuldade financeira. Então são esses parâmetros, e aqui não é nenhuma defesa do governo Lula, não, poderia ser qualquer um. É uma defesa que a gente faz em relação, talvez, à irresponsabilidade política de algumas pessoas que tentam colocar nas costas de algum político aquilo que não cabe a ele. Porque não dá para a gente imaginar que uma empresa do tamanho do Macro, né, com mais de 50 anos no Brasil, com mais de 27 unidades espalhadas por todo o país, fecharia suas portas, pediria para fechar tudo, falência, em apenas 2, 3 meses. Dá para a gente imaginar uma situação como essa? Eu acho que não dá. Daí, de repente, pode até ser que você pense, mas em virtude do governo Lula, nós não vamos vislumbrar condições melhores para o futuro. Aí um outro questionamento, se formos pensar assim, né? Todo mundo que é da oposição fecha as suas lojas. Nós vamos começar a dizer aos nossos credores Poxa que vida. por conta do Lula esse mês eu não vou te pagar. Eu só fiz questão de colocar isso aqui porque eu achei bastante ridículo, tá? O termo que a senhora usou. Aí, tá vendo aí? Faz um L aí em relação ao fechamento e à falência das lojas do Macro em todo o nosso país.
Mas uma rede de loja com 50 anos para quebrar no mês de março, né? Na mudança do governo, Engraçado que é, não quebrou na época da pandemia, né? ela não É. pode acreditar, creio, ela não pode acreditar o seu fracasso, a sua falência, numa mudança de governo que está apenas 3 meses. Também comungo com o Marcos, não estou defendendo governo nenhum, mas a gente não pode aceitar que uma pessoa com 50 anos, com uma rede dessa envergadura, se quebre em 3 meses, alegando que é por mudança de governo. Pois é. Então, as pessoas têm que ser responsáveis pelos seus atos e saber administrar o que tem. Obviamente que 50 anos são 50 anos de história, não se quebra 50 anos em 3 meses por mudança do governo, mesmo porque pode ter caído o movimento, mas não em 3 meses para decretar falência tem de 50 anos. De 50 anos. A esperança era que o governo federal comprasse picanha para distribuir para o povo. Como não comprou, o supermercado foi embora, ele vai vender para quem? Ah, mas deve ter leite condensado e camisinha. Não, mas peraí, o Macro não vende picanha, não, velho. Ah, não? Não, o Macro é outro tipo de produto. Lá não é supermercado? Não, não é supermercado vender picanha, não. Ah, não vende bacalhau. carne? Não, lá vende um hiper. Acho que é um hipermercado. Não, mas o hipermercado vende carne. Não, Lógico que vende. não. O Carrefour não vende carne? Eu acho que vende tudo, Marcos. Vende. Não, o Vende. Macro, É um supermercado com uma vende. caça brasileira dentro. Vende televisão, geladeira, vende carne, vende roupa. Pneu de carro. Vendia, né? Vendia. durante toda a minha vida, né? Que eu falei ontem aqui que ia para São Paulo com meu pai, via lá o Macro na entrada de São Paulo e perguntava, e até meu pai ainda falava, olha, essa aqui é uma grande loja, coisa e tal. Nunca veio a minha informação de que ali vendia carne, vendia pão, vendia isso. Era um hipermercado que vendia produtos de eletrodomésticos, eletrônicos, materiais para escritório e tudo mais. Agora, se de um certo tempo para cá começou a vender também carne, eu não acredito que pode até ser que tenha acontecido, tá? Mas não é também por falta de vender picanha, não. Porque tem muita gente que está comendo picanha, sim, viu? Ah, tem. Tem Isso aí muita tem. gente que está comendo picanha, Isso tá? aí E tem. vai comer picanha sem dúvida nenhuma, pode ter certeza disso. Agora, quem não vai conseguir comprar a camisa do Palmeiras é o Demetrios, que está dizendo aqui que custa R$ 479 e, segundo ele falou, não tem do tamanho dele. Ele que Se está tivesse, dizendo aqui, ó. eu querer cobrar Olha, o dobro do não preço. compro mais. Primeiro, porque não tem do meu tamanho. Segundo, porque não tenho coragem mesmo que tivesse. Demétrios. Aí, tá vendendo picanha no Macro aí. Eu não tô conseguindo ler. É no Macro, né? É no Macro, picanha? É no Macro. Vendia, né, Arilson? Não, Claro, vendia. As pessoas falam muito de falsificação, né? Como nós já citamos aqui, de camisas, de futebol, de seleções, de CT, mas não falam também das carnes clandestinas que vendem em muitos açougues por aí. A gente só fala daquilo que nos interessa, né? Aquilo que não nos interessa, a gente deixa de lado. Olha aqui, a Cecília tá mandando um alô pra gente de bom dia. Obrigado, Cecília. O Devanir Martins. A Cristina Campos Lima também desejando um bom dia. Bom dia, Cristina. Lá de Itu. Itu, Luciana Barbosa, bom dia, Luciana. Aqui também a Mônica Monteiro. Colocaram nas costas do Bolsonaro por 4 anos tudo que aconteceu no mundo. Nas costas do Lula não pode nada, né? Tá dizendo aqui a Cristiane. Vamos com calma. É verdade. Quando a Ford saiu do Brasil, ninguém falava que era culpa do Bolsonaro, mas todo mundo dava a entender, né? Coitado do rapaz. Mas uma coisa, vou falar aqui agora. Uma coisa há de se uma diferença claríssima entre o Lula e o Bolsonaro. Isso pelo menos ficou claro para mim. Olha que eu tenho uma simpatia muito grande pelo bolsonarismo. Não pela figura do Bolsonaro, mas pela forma de administração e de conduzir certas situações do Brasil. Quando o Lula estava sendo ameaçado de ser preso, estava toda aquela celeuma, alguns países do mundo, do globo terrestre, disseram ao Lula, venha pra cá, aqui você vai ter asilo, ninguém vai te prender. Países de esquerda, mas isso não é uma crítica negativa não. Só estou demonstrando que o presidente Lula teve N oportunidades de fugir da cadeia, ou seja, de não ser preso, melhor dizendo. Mas não, ele ficou no Brasil, enfrentou o seu processo, foi preso, enfrentou 580 dias de prisão e saiu da prisão, podemos nos dizer, de cabeça erguida. Agora o Bolsonaro, na primeira oportunidade que ele teve, ele pegou um jatinho e foi embora. Botou o rabinho entre as pernas, abaixou a orelha e foi para Miami.
Então isso também precisa ser levado em consideração agora no seu retorno, quando ele volta de braços abertos se propondo mais uma vez como líder da oposição. É claro que os bolsonaristas não vão passar a ser lulistas, isso não vai acontecer, mas que há uma diferença de postura e até mesmo de hombridade entre essas duas pessoas, sendo elas corruptas ou não, ficou claro para todos os brasileiros. 6h35. Vamos pro break? Vamos pro break, mas antes tem um Passinho aqui. Vamos lá, Passinho, diga lá, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Bom dia, Beto. Bom dia. Adilson e João Vitor. Bom dia a todos aí na rádio. Salve, É Zé. o seguinte, Remo 2, Corinthians 0. Olha, O Corinthians perdeu. Aqui, Marco, né? Você tá falando aí, negócio da mulher do Marco lá. Fez o L? O pessoal assimila tudo, Antes um cara batia na mulher, o pessoal falava, Bolsonaro. Um policial agrediu um bandido, culpado era o Bolsonaro. Caiu um avião lá na China, culpado é o Bolsonaro. Agora sua empresa falir, culpado é o Lula. Bom dia. Tá certo. Você tem razão, né? Porque bate em Chico, bate no João, bate no André, bate em todo mundo. Tem que achar o culpado. Por isso que nós temos uma imensidão de brasileiros ainda incultos. Olha, é aquela São- velha história, a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Você falou, João, que tem diferença, não tem diferença entre o Lula e o Bolsonaro? Tem diferença, sim. Não tem? Você falou que tem ou não tem? Falei que tem. Ah, e tem É. mesmo, né? E para quem está nos vendo aqui, eu vou demonstrar que existe diferença. Um faz assim e o outro faz assim, ó. Tá bom? Muito bem, são 6h36. Vamos ao intervalo, a gente volta já já com a participação aqui do capitão Wagner Guimarães, relatando a respeito do trabalho da Polícia Militar e dando aqui informações sobre as rondas que estão sendo feitas para tentar dar esta sensação de segurança aos pais que têm os seus alunos nas escolas aqui do nosso município. Voltamos já. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix, na mira da notícia. Rota Seg, Zeladoria Patrimonial, empresa de segurança líder de mercado na região, portaria e recepção, zeladoria e limpeza e segurança patrimonial. A equipe Rota Seg é experiente, qualificada e treinada, através de planejamento estratégico para segurança e zeladoria e com certificação dos órgãos reguladores. Soluções para indústrias, shoppings, condomínios, residências, escolas, eventos, distribuição e órgãos públicos, atuando em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Contato Rota Seg, Zeladoria Patrimonial, 12-97402 4064. 106.7. Realize o sonho de ter uma moto nova com a Dija Motors. Localizada na Avenida Professor João Rodrigues de Alckmin. A Dija Motors. O seu veículo, compra e troca. Quer uma moto nova? A Dija Motors tem. Venda, troca e financiamento com preço justo. Venha nos conhecer. Dija Motors. Pronta para te receber. As lojas TED estão com uma super venda em homenagem ao Dia das Mães, com novidades incríveis e preços imbatíveis. Lindas canecas de porcelana na caixa, só R$19,99. Almofada estampada com zíper, só R$13,99. Cortina para box, só R$14,99. Toalha de banho, apenas R$13,99. Esponja mágica, só R$1,49 cada. Super venda em homenagem ao Dia das Mães das lojas TED, em todo o Vale do Paraíba e Caraguá. Mix. Aposentados, pensionistas, venham fazer a festa. Alô, aposentado e pensionista, preste atenção nesta informação. Garantia do melhor empréstimo só quem tem mais de 20 anos no mercado. Sabe por quê? Porque temos as menores taxas de juros, cobrimos qualquer oferta da concorrência, temos o serviço leva e traz e a credibilidade do Mário da Bradesco Promotora. Além das taxas imbatíveis do Bradesco. Precisando de empréstimo? Venha para o lugar certo. Venha para o Mário da Bradesco Promotora, na esquina do aposentado. Ou então ligue 3128-2222. 106.7 Mix. Muito carinho e tradição, exames com precisão. Cuidar de você sempre foi nossa missão. Cuidar de você, laboratório aqui. FG Laboratório, Matriz, Rua Monsenhor Filipe 325, fone 3132-4548 e também no Condomínio Central Saúde. Laboratório aqui.
28 de abril é o dia do sorteio do Plano Mutomedic Central. São brindes como ferro elétrico, liquidificador, batedeira, sanduicheira, torradeira, aquecedor, aspirador de pó, bicicleta e micro-ondas. E para pagamentos efetuados até o dia 10 de abril, o sorteio será uma TV Smart 32 polegadas. E enviando mensagem no dia do sorteio, você também estará concorrendo a vários brindes. Plano Mutomedic Central, com você em todos os momentos. 106.7 Mix. É mega pra coração, é mega pra toda a família. A mega fama é tudo de bom, é mega nos preços bons, é mega no desconto também. Enquanto você precisar, salva sua saúde. 4 lojas: Centro, Pedregulho, Jardim do Vale e JK. Essa sua música hashtag XFM Rio. Já pensou em andar sempre de carro zero? Conheça o plano Compra Certa Hyundai. O jeito mais fácil de conquistar o seu Hyundai 0 km. Funciona assim. Recebemos o seu usado de qualquer marca ou uma pequena entrada a partir de 20% do valor do veículo. Aí vem as parcelas reduzidas, até 50% menores que um financiamento tradicional. E uma parcela final, até 40% do valor do veículo. Ao final do plano, você tem 2 opções: quitar a parcela final e ficar com o veículo, ou contar com a recompra garantida do seu veículo pela rede de concessionárias HMB, que é suficiente para quitar a parcela final e o saldo pode ser utilizado na entrada do seu próximo Hyundai. Um Hyundai zero. Viu como é fácil? Compra Certa Hyundai. O jeito inteligente de andar sempre de carro zero. Consulte mais opções do Compra Certa no site hyundai.com.br. Se inscreva no canal Mix 106.7 FM. Rota Seg, Zeladoria Patrimonial, empresa de segurança líder de mercado na região, portaria e recepção, zeladoria e limpeza e segurança patrimonial. A equipe Rota Seg é experiente, qualificada e treinada, através de planejamento estratégico para segurança e zeladoria e com certificação dos órgãos reguladores. Soluções para indústrias, shoppings, condomínios, residências, escolas, eventos, distribuição e órgãos públicos, atuando em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Contato Rota Seg, Zeladoria Patrimonial, 12-9-7402-4064. Jornal da Mix, na mira da notícia. 6 horas da manhã, 43 minutos. A Marlene está dizendo aqui: bom dia, não são só os 3 meses do Lula. As empresas estão saindo do Brasil por causa do histórico do Lula. Faz o L, tá dizendo a Marlene. A Cristiane diz aqui: João, preste atenção, o Lula não saiu do Brasil, quer dizer, o Lula não saiu do Brasil porque confiava que iriam livrá-lo da prisão. Mas acabou ficando mais de 1 ano, né? Quase 2 anos lá preso. Eu lembro que ele foi preso no dia 14 de abril ou dia 15 de abril, junto com o meu aniversário. Então agora tá fazendo aí anos em que o Lula foi preso. Acompanhei a cobertura o dia todo pela rádio Jovem Pan, capinando o meu quintal com o celular tocando no bolso. Marco Antônio Vilas, com aqueles comentários ácidos dele: pega o Lula logo, entra lá logo, o que a polícia tá esperando? Tem que invadir esse sindicato, que ele tava dentro do sindicato dos metalúrgicos, né? As pessoas achavam que ele ia se esconder. E olha, foi quase que cinematográfica a prisão do Lula. Eu lembro muito bem, faz tempo isso já. Afinal de contas, seu aniversário é amanhã ou é sábado? Meu aniversário é amanhã. Hoje é o último dia que eu estou na casa dos 20. Amanhã eu já vou acordar na casa dos 30. Isso é bom. Pensei que era na casa dos 40. Não, na casa dos 30 amanhã, mas por enquanto eu ainda vou aproveitar os meus últimos minutinhos, minhas últimas horas
de jovem, porque daí já não serei mais jovem, serei mais velho. Então, agora tem que aproveitar. Você está amadurecendo. Amadurecendo, só não pode cair de podre. É. Mas não tem um cabelinho branco ainda na minha cabeça, mais 30 anos ainda. O bom é ter cabelo, né? Não esquenta não, não esquenta não, que sua hora vai chegar. É isso aí. Muito bem. Sua hora vai chegar. Por falar em cabelo branco, quem tá de cabelo branco é o técnico do Corinthians, Beto Couto. É verdade. Bom, antes vamos falar que vem aí o Campeonato Brasileiro das séries A e B, começa nesse final de semana, então vai começar a correria. Quem entrou em campo ontem foi o São José, a Águia do Vale, que perdeu, infelizmente, perdeu para o Desportivo Brasil, né? E saiu, 1-0, e saiu da zona de classificação. Agora está em risco a classificação e, consequentemente, também o acesso. A equipe caiu para a 4ª colocação, ainda tem um jogo no final de semana, mas corre-se sério risco, vai depender dela e de outros resultados também para conseguir a classificação e continuar sonhando com o acesso à Série A2 do ano que vem. Bom, o Mantiqueira e o Atlético Guaratinguetá já estão prontos, porque neste final de semana, neste sábado, teremos o clássico aqui do Vale do Paraíba pelo Campeonato Paulista Sub-20, entre Mantiqueira e Atlético Guaratinguetá no Dario Rodrigues Leite. Entrada franca, hein? Tá aí uma boa pedida para você acompanhar no sábado este jogo lá no estádio Professor Dario Rodrigues Leite. E Guaratinguetá está pronta já, hein? Parabéns aí à administração do prefeito Marcos Solive do Regis, que vão receber os jogos da melhor idade. Guaratinguetá será aí destaque na próxima semana, com atletas vindos aí, né, de várias localidades, consumindo em Guaratinguetá. Isso para o comércio vai ser muito bom, além de movimentar. O Arilson não vai disputar, não, né, Arilson? Já tem idade para disputar, mas não vai disputar, não. Não, né? não vou disputar. Não De está. jeito nenhum. Quem está convocado aí é o prefeito vai, né? Mas ele não decepciona, não, ele joga direitinho. Bom, pela Copa do Brasil, nós tivemos ontem o Coritiba empatando com o Sport em 3-3, um jogo de 6 gols, Coritiba 3, Sport 3. O Atlético Mineiro venceu a equipe do Brasil de Pelotas por 2-1. Nós tivemos o Fluminense, que está embalado, hein? Além de ter levantado o título aí do Campeonato Carioca, ontem venceu o Paysandu por 3-0. E a cada dia que passa, o Fernando Diniz vai dando mostras de que o nome dele vem crescendo a cada dia para assumir a seleção brasileira. O Palmeiras venceu o Tombense por 4-2. Bom, acho que foram esses jogos, né? Hoje tem Flamengo, não esqueci ninguém, né? Não esqueci ninguém. Não. O time da Marginal. E o Grêmio que venceu o Corinthians por 2-0. Sem gracinha, né, Beto? Você vai ver quando o seu Santos perder, você vai ver só. O meu Santos perder? É. Falar nisso, um abraço ao Chico, né? O Santos que foi bem, pelo menos o Corinthians deu vexame aí, e o Santos foi bem na Copa do Brasil, né? Mas, com certeza, amanhã nós vamos falar bastante da primeira rodada do Campeonato Brasileiro das séries A e B, porque começam neste final de semana. Marco Baracho. Muito bem, são 6h mais 48, como prometido. Vamos aqui veicular uma entrevista que fizemos ontem na Câmara Municipal com o capitão Wagner Guimarães, e que, inclusive, nesse momento já está aqui postando no nosso grupo, né, da polícia, as atividades que estão sendo feitas, principalmente ali no bairro da Tamandaré, Flamboyant também, né, e com aquela operação que a polícia já vem fazendo há alguns dias.
Mais especificamente, conversamos ontem com o capitão a respeito dos problemas que vem acontecendo, né, com estas fake news que estão sendo colocadas nas redes sociais, falando a respeito de atentados ou possíveis atentados nas escolas, coisa e tal, e da preocupação. E o capitão estava ontem na Câmara Municipal, porque havia uma expectativa de que muitas pessoas estariam lá. Muitas pessoas não estiveram lá, mas estiveram lá várias pessoas, várias famílias, vários pais, né, que foram lá buscar alguns detalhes a respeito do que a Câmara poderia fazer. Daqui a pouco a gente detalha também o que ficou decidido lá na Câmara Municipal, mas vamos ouvir o capitão a respeito destas investidas da Polícia Militar em relação à segurança das escolas aqui em Guaratinguetá. Desde o primeiro incidente, desde a primeira notícia referente a essa suposta, esses casos, né, que estão dizendo que possa acontecer, a instituição já foi tomando as suas providências de supervisão, de monitoramento, de acompanhamento, de contato com diretores, coordenadores, vice-diretores de escola, e nós fomos tomando as iniciativas. Eu tenho feito contato com todos os diretores, eu tenho um grupo direto, contato com mais de 130 responsáveis de unidades de ensino. Temos um canal franco, direto e transparente, e a mensagem é tranquilidade, paciência, que as autoridades estão tomando as providências de identificação. Eu tenho passado nas escolas, conversado pessoalmente com os responsáveis escolares, tanto de escolas municipais, estaduais, particulares, creches. Todos estão tomando todas as providências com carinho, com a atenção devida, com os cuidados, dando as satisfações para os pais. Então, a recomendação realmente é buscar a confiança, o equilíbrio, voltar à rotina de levar os filhos às escolas, que todos nós, tanto nas unidades escolares de ensino, quanto as instituições de segurança, policiais, ou instituições, né, públicas de ensino, estamos todos atentos e acompanhando. Não tivemos nenhum registro em Guaratinguetá de casos graves, nada relacionado a isso daí, e vamos, né, novamente retomando a rotina. Os policiais, além do vasto, né, a vasta logística de atendimento de ocorrência, de monitoramento de bairros críticos relacionados a outros crimes, nós também estamos dando atenção dentro do possível nas unidades de ensino com patrulhamento de contato. São quase 80 unidades de ensino, mas nós estamos nos subdividindo com essa atenção e está tudo muito tranquilo aqui na região. Capitão, se o senhor me permite também fazer aqui uma indagação, eu acho que seria importante a gente fazer até um alerta para os pais. Não basta apenas a tentativa de segurança por parte da Polícia Militar, mas é preciso também que a gente informe aos pais, como eu sou pai, como eu tenho filha também na escola, né, em idade escolar, é bom que os pais também comecem a olhar dentro das mochilas, verificar os aparelhos celulares das crianças, para ver se está havendo algum tipo de notificação, algum tipo de comentário. Eu acho que isso também ajudaria bastante, né, capitão? Muito importante essa observação, muito oportuno essa referência. Essa questão de segurança em escolas, comportamentos de alunos, elas começam dentro da família. Muito importante os pais, pai, mãe, observar comportamentos, a bolsa na qual ela está levando para a unidade escolar, o que ela está levando, sua frequência escolar, a questão do material, olhar lá o que tem no caderno, observar o celular dos seus filhos, porque esse um perfil ou outro de alguma agressão que possa ter acontecido, muitas vezes não traz aquele perfil suspeito dentro da escola, mas dentro de casa, o pai que conhece o filho, que fica madrugada dentro na internet, né? Muitos jovens ficam vendo essas páginas que não são recomendadas, que direcionam a jogos, que podem trazer algum desvio de comportamento. Então, essa questão familiar é muito importante. Esse acompanhamento de pais e mães dentro da casa e depois, né, dentro da escola. Existe um nível de responsabilidade que as unidades de ensino elas não podem olhar bolsas de aluno, tá bom? E então essa observância anterior da família é muito importante. Aliás, é fundamental para a segurança escolar também. Legal, esse é o capitão Wagner Guimarães falando da nossa reportagem e com esse trabalho maravilhoso, comandado por ele, juntamente com seus comandados, dando essa sensação de segurança nas escolas de Guaratinguetá.
Muito bem, são 6 horas mais 54 minutos. A fala do capitão Wagner Guimarães está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Aliás, continua fazendo um trabalho maravilhoso em Guaratinguetá. Esteve ontem presente na Câmara Municipal. E, Arilson, em relação ao Legislativo, o que foi conversado? Como é que vocês viram lá ontem, como vereador, a presença de uma parte da população que, a princípio, né, anunciou que estaria lá? Não foram muitas pessoas, mas estiveram lá. Esteve lá uma quantidade maior de pessoas do que o comum todas as segundas e quartas-feiras. E o que ficou estipulado pelo Legislativo? Marco Baracho, na realidade, ontem teve sim os representantes, né? Levaram até um documento assinado, os moradores reivindicando melhoria, segurança. É um tema que todos os vereadores, quase todos os vereadores que ocuparam a tribuna, deram sua opinião, teve requerimentos com relação a isso em Guaratinguetá, propostas. E o presidente da Câmara Municipal, o vereador Pedro Sanini, conversou com a gente antecipadamente e marcou para a próxima terça-feira, na Câmara Municipal, um debate com os poderes constituídos, com a sociedade, para buscar soluções, ideias, para que a gente possa, no município de Guaratinguetá, tentar aí amenizar e buscar uma saída para, pelo menos, diminuir esse temor que os pais e as crianças estão tendo em Guaratinguetá. É um tema um tanto quanto complicado, porque as pessoas querem medidas urgentes, né? Porque estão no pensamento deles, está na iminência de acontecer alguma coisa, porque está existindo esse terrorismo por parte de pessoas mal informadas e maldosas na internet colocando esses fake news, que dia 20 vai haver outra ação, que vão matar crianças, e isso amedrontou a população. Agora, é uma situação um tanto quanto complicada, porque hoje mesmo a gente discutiu isso aqui na rádio. É complicado porque as pessoas acham que é fácil você contratar seguranças para botar dentro das escolas. Isso é complicado. O próprio governador disse que não, hipótese nenhuma, vai colocar polícia armada dentro de escola. Aliás, fiquei sabendo ontem, se você me permite, Arilson, que não pode, a lei não permite que haja vigilantes armados dentro das escolas. Então muda a lei, ué. Só a partir das 23 horas. Então muda a lei. Então, mas isso não muda da noite para o dia. Muda, se quiser, muda. Se quiser, se tiver empenho, muda. Se o Congresso Nacional quiser, eles mudam sim. Os especialistas em segurança rechaçam, né? Boa parte deles rechaça a possibilidade de ter pessoas armadas dentro da escola. Vão plantar flores, então. Então, porque eles acham, eles são especialistas, eu não sou especialista, então não estou dando opinião. Você vê os especialistas da Covid-19 que mandaram desmontar o nosso hospital de campanha antes da pandemia ter acabado. São os especialistas que os governos consultam. Então, você vê que cada um tem opinião. Um queria desmontar o hospital e o outro está mandando tomar ivermectina e comprando vamos falar sério, medicamentos. Então, a gente tem que verificar o seguinte, o problema existe, né? Nós, pessoas públicas, estamos sendo cobrados para que tome alguma posição. Os especialistas, retomando, dizem que não é aconselhável colocar pessoas armadas dentro da escola, porque o que pode acontecer é que a partir desse momento, segundo o relato de alguns, eles não entrariam mais com faca e nem com machado, entraria com um revólver e sairia atirando, e o outro na sua defensiva, haveria uma troca de balas, né, dentro da escola, o que poderia ainda ser muito pior. Isso aí são especialistas, eu não entro no mérito da questão, que eu não sou especialista. Mas qual foi a solução que esses especialistas propuseram, então? João, o problema que chegou aí essa semana, se agravou nos últimos dias aí com relação à morte dessas crianças, a morte da professora que teve, e eu disse para os pais, alguns pais conversaram comigo ontem, o seguinte, olha, do mesmo jeito que caiu para você, caiu para mim, eu também sou pai, e a gente tem que achar a solução junto. Não, na verdade, eu tô perguntando do especialista, que você disse que ouviu ele falando aí, que não pode colocar a polícia dentro da escola armado, mas qual foi a solução que o esperto... tem a prevenção, tem, por exemplo, as soluções que a gente tem de escola com portão fechado, funcionários para abrir e fechar, detector de metais, as concertinas, portão do pânico, circuito de TV, enfim, prevenções que não, em último caso, colocar gente armada dentro das escolas. E para você ter gente armada dentro de todas as escolas,
todas as instituições de ensino, como creche, escola estadual, escola municipal, escola da rede particular, que também vai passar a ter, porque a partir do momento que todo mundo colocar, o dono da escola particular falar, eu não vou colocar, ele vai perder o cliente dele, porque ele sabe que ali ele não está mais procurando só o professor, está procurando quem está armado na porta da escola do filho dele para lhe dar segurança. Então, é um tema um tanto quanto complicado para achar uma solução. A verdade é que causou pânico, quem queria conseguiu, que era atingir o objetivo de deixar todo mundo em pânico, os pais, os professores. Ontem eu relatei ainda na Câmara, a minha filha, por exemplo, ela tirou uma foto com a amiga dela, né? Ela tem 12 anos, com a amiga dela, empurrando o armário, a amiga empurrando o armário para a direção da porta para assistir aula. Pra você ver o pânico que essas crianças estão, e as mães. Eu recebo telefonema no WhatsApp de mãe chorando. Eu estou precisando do carro da polícia, que ontem o pessoal da Rocinha me ligou pedindo urgentemente carro de polícia, que lá está sem polícia e eles estão morrendo de medo. Eu acredito que em relação a tudo isso, todos nós brasileiros, nós cidadãos comuns, as autoridades, coisa e tal, a população de uma maneira geral, todos sabem quais são as soluções. Essa é a grande verdade. Todos sabem quais são as soluções, né? Uns optam por falar que tem a segurança armada, outros optam em falar, como disse o Arilson, o muro mais alto, colocar lá identificador de metal, colocar a câmera, coisa e tal. Todos nós sabemos, né, de soluções, só que essas soluções não são realizadas. Por quê? Porque envolve toda a população, então a coisa é muito mais difícil. Ontem tive informações que tem escolas aqui em Guaratinguetá e também em outras cidades da nossa região, escolas particulares que já começaram a se movimentar no sentido de colocar mais câmeras de monitoramento, colocar mais segurança nas escolas. Por quê? Porque são escolas particulares e eles podem fazer da maneira como eles quiserem. No poder público é diferente. Você tem que mudar leis, você tem que fazer licitações, o custo é muito mais alto. Então, existe uma grande diferença para tudo isso. Agora, por outro lado, vocês vejam, quando se trata de autoridades, aí as leis elas são mudadas mais rapidamente para poder obter a segurança. Tenta entrar aqui, por exemplo, na Escola de Especialistas de Aeronáutica para ver se você entra. Tenta entrar no Exército de Lorena para ver se você entra. Tenta entrar no Exército de Caçapava ou de São José dos Campos, no CTA, para ver se você entra. Para ver a forte segurança que tem de monitoramento e de fiscalização. E de pessoas armadas. De pessoas armadas. Agora, para dar segurança a quem? A dar segurança às autoridades. Porque quem está dentro de um complexo como esse são as autoridades. Eu vi aqui, trouxemos a manchete, projeto de Sérgio Moro que torna crime planejar ataque a agentes públicos avança no Senado. Por quê? Porque ele sofreu o atentado. A família dele sofreu o atentado. E como senador, ele já procurou fazer um plano, fazer lá um projeto para que ele possa exatamente ser coberto por esse projeto. Porque ele é senador. Ele está pensando em quem? Na população? No filho? Não, está pensando nele enquanto senador, ou talvez nos senadores que estão em Brasília. Então, quando a coisa é para poder funcionar a favor dos nossos políticos, as coisas são mudadas rapidamente. As leis são mudadas na hora. Existe lá um complexo, existe lá um planejamento, né? Aquela situação de amizade aqui, amizade ali, coisa e tal, e as leis são mudadas rapidamente. Agora, quando se trata da população, peraí, nós temos que ver isso aí, porque o policial não pode andar armado antes das 11 da noite na escola. O policial não tem capacidade para fazer isso, ou um agente que a gente contratar não tem jeito. Não dá para colocar muro na escola inteira, porque fica muito caro. Não dá para colocar detector de metal ou colocar câmera de monitoramento, olha o custo que isso vai ser. E as coisas vão se passando, vai se rolando, até que outras mortes acabem acontecendo. Agora, quando se trata de autoridades, eles são os primeiros. Foi o que aconteceu em Lorena, alguns anos atrás, e eu já falei aqui. Começou lá uma bagunça tremenda, na época que o vereador Elcinho era o presidente da Câmara, o pessoal começou a fazer ameaça, coisa e tal, entraram lá com arma, não sei o quê, papapá. 2 dias depois tinha uma porta de detector de metal lá na Câmara Municipal da cidade de Lorena e com um monte de segurança na porta. Então, quando é para blindar a estes, aí a coisa funciona rapidamente, como aqui o próprio Sérgio Moro, que já está aí avançando no Senado como crime, tornar crime quem planejar ataque a agentes públicos. Agora, quando é a população, daí a coisa vai rolando, e não deixa mais de rolar. Eu digo o seguinte, vamos falar de Guaratinguetá. Se for fazer a segurança armada nas escolas aqui em Guaratinguetá, se perguntar para mim,
Arilson, o que você acha? Eu respondo o seguinte: tem condições financeiras de fazer. Sim, tem. Tem que conversar com a sociedade, com os professores, com as pessoas, com os especialistas, para saber se esse é realmente o melhor caminho. Eu não posso dizer se é ou se não é. Mas se for fazer, partindo da premissa que precise, e esse for o anseio da comunidade e da rede pública e particular de ensino em Guaratinguetá, eu garanto a você, se quiser fazer, faz e tem dinheiro para isso. Mas daí fica aquele jogo de empurra, né? O governo também tem que participar, porque tem as escolas estaduais, né? O governo federal também tem que participar, enfim, daí é aquela ladainha de sempre e a gente continua enrolando. E um detalhe também, que eu fiz a pergunta ao próprio capitão, né? No sentido de que os pais também precisam adotar algumas iniciativas para tentar minimizar ou coibir qualquer possibilidade de ataques. De que maneira? Fiscalizando as mochilas dos seus alunos, dos seus celulares, né? Os celulares dos seus filhos, né? Porque ali dentro de um celular pode ter uma conversa de algo que porventura possa vir a acontecer. Então, os pais também são responsáveis. Será que você, nesse momento que está nos ouvindo e é a favor de um policiamento mais ostensivo nas escolas, coisa e tal, como eu também sou, porque tenho filha também estudando, será que você já olhou o celular do seu filho, da sua filha? Já olhou a mochila que ele leva na escola? Será que você já observou isso? Observou o comportamento do seu filho? Se houve alguma mudança ou não em relação a esses fatos que estão acontecendo? Todos nós somos responsáveis. Não dá para jogar a culpa apenas nos nossos governantes. Todos nós somos responsáveis por essas atitudes. Mesmo porque a escola está lá para ensinar. Educar é pai e mãe em casa, né? Eu aprendi isso. Aqui o Elson interage conosco, ele diz: ontem a escola Alcina da Nova Guará tinha 2 seguranças na hora da entrada das crianças, que eu observei às 13 horas. Obrigado, Elson, pela sua informação. Mas eles tinham que ficar lá o dia inteiro, né? Ficar lá plantados, lá igual 2 leões de chácara. Entrada, né? Porque as coisas não acontecem só na entrada ou na saída dos alunos, né? Acontece durante o período que eles estão lá dentro. Na escola Alcina? Alcina. 2 seguranças? 2 seguranças. Uma escola particular? É a escola Alcina. Alcina É governo estadual. Governo estadual, né? Mas ele está dizendo que tinha lá 2 seguranças. Pode ser a pedido de alguns pais, alguma coisa nesse sentido, né? Muito bem, são 7 horas mais 6 minutos. O melhor negócio na compra do seu automóvel está na Hyundai Soliva. Estava no mercado municipal de Guaratinguetá ontem, encontrei um conhecido envolvido na política. Aí ele perguntou: João, é verdade mesmo que vocês falaram isso no programa hoje? No caso ontem, é verdade mesmo? Eu falei: ô, gente boa, acesse a página da Rádio Mix FM e assista o programa de hoje, que você vai ver todos os comentários políticos que nós fizemos. Não, mas é verdade que tal pessoa fechou com não sei quem, tal pessoa. Eu falei: olha, o homem bem informado tem mais possibilidades na vida. Passe a ouvir o nosso programa, não vou passar o relatório para você. Então fica aí o gostinho de curiosidade, tá bom? 7 horas, 7 minutos, vamos pro break, vamos faturar e a gente volta. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix, na mira da notícia. Já pensou em andar sempre de carro zero? Conheça o plano Compra Certa Hyundai, o jeito mais fácil de conquistar o seu Hyundai 0 km. Funciona assim: recebemos o seu usado de qualquer marca ou uma pequena entrada a partir de 20% do valor do veículo. Aí vem as parcelas reduzidas, até 50% menores que um financiamento tradicional, e uma parcela final, até 40% do valor do veículo. Ao final do plano, você tem 2 opções: quitar a parcela final e ficar com o veículo, ou contar com a recompra garantida do seu veículo pela rede de concessionárias HMP, que é suficiente para quitar a parcela final e o saldo pode ser utilizado na entrada do seu próximo Hyundai. Um Hyundai zero. Viu como é fácil? Compra Certa Hyundai, o jeito inteligente de andar sempre de carro zero. Consulte mais opções do Compra Certa no site hyundai.com.br. Mix. Rota Seg, Zeladoria Patrimonial, empresa de segurança líder de mercado na região, portaria e recepção, zeladoria e limpeza e segurança patrimonial. A equipe Rota Seg é experiente, qualificada e treinada, através de planejamento estratégico para segurança e zeladoria e com certificação dos órgãos reguladores. Soluções para indústrias, shoppings, condomínios, residências, escolas, eventos, distribuição e órgãos públicos, atuando em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Contato Rota Seg, Zeladoria Patrimonial, 12-9-7402-4064. Mix.
As lojas TED estão com uma super venda em homenagem ao Dia das Mães, com novidades incríveis e preços imbatíveis. Meia soquete só R$ 6,99. Travesseiro Flowers R$ 19,99. Cortina de pia R$ 9,99. Bolo recheado R$ 6,99. E a TED tem muito mais. Balança de banheiro e de cozinha, toalhas de banho e rosto, jogos de copos, canecas de porcelana, porta-retratos e travesseiros. Super venda em homenagem ao Dia das Mães das lojas TED, em todo o Vale do Paraíba e Caraguá. Da Mix no Facebook, facebook.com/Mix 1067. Aposentados, pensionistas, venhamos ter a festa. Alô, aposentado e pensionista, preste atenção nesta informação. Garantia do melhor empréstimo só quem tem mais de 20 anos no mercado. Sabe por quê? Porque temos as menores taxas de juros, cobrimos qualquer oferta da concorrência, temos o serviço leva e traz e a credibilidade do Mário da Bradesco Promotora, além das taxas imbatíveis do Bradesco. Precisando de empréstimo? Venha para o lugar certo. Venha para o Mário da Bradesco Promotora, na esquina do aposentado. Ou então ligue 3128-2222. Mix.com.br. Muito carinho e tradição, exames com precisão. Cuidar de você sempre foi nossa missão. Cuidar de você, Laboratório Pinguim. FG Laboratório, Matriz, Rua Monsenhor Filipe 325, fone 3132-4548 e também no Condomínio Central Saúde. Laboratório. Acesse radiomixfm.com.br. 28 de abril é o dia do sorteio do Plano Mútuo Medic Central. São brindes como ferro elétrico, liquidificador, batedeira, sanduicheira, torradeira, aquecedor, aspirador de pó, bicicleta e micro-ondas. E para pagamentos efetuados até o dia 10 de abril, o sorteio será uma TV Smart 32 polegadas. E enviando mensagem no dia do sorteio, você também estará concorrendo a vários brindes. Plano Mútuo Medic Central, com você em todos os momentos. É mega pra coração, é mega pra toda a família. A mega fama é de bom, é mega nos preços bons. É mega no desconto também. Enquanto você precisar. Mega salva sua saúde primeiro. 4 lojas: Centro, Pedregulho, Jardim do Vale e JK. Mix, realize o sonho de ter uma moto nova com a Dija Motors. Localizada na Avenida Professor João Rodrigues de Alckmin. A Dija Motors faz a seu veículo na compra. Moto nova, a Dija Motors tem. Venda, troca e financiamento com preço justo. Vem nos conhecer. Dija Motors. Pronta para te receber. Você está ouvindo o Jornal da Mix, na mira da notícia. Mix. Previsão do tempo. Muito bem, 7 horas da manhã, mais 13 minutos. Hoje é dia 13 de abril, ano de 2023, uma quinta-feira. Vamos conferir o que diz a previsão do tempo. Neste momento, sensação térmica de 21 graus em Guaratinguetá. Temos 5% de chance de chuva para hoje e teremos nevoeiro. O sol deve permanecer até o meio do dia. A chuva, se cair, por volta da 1h da tarde, permanência durante todo o período, até mesmo à noite. Amanhã, sexta-feira, dia 14, início de final de semana, teremos tempestades isoladas com raios e trovões. 70% de chance de chuva e temperaturas que poderão chegar à casa dos 29 graus. Neste sábado, dia 15, 27 graus,
graus e tempestades isoladas com raios e trovões. 60% de chance de chuva. No domingo, dia 16, teremos 28 graus e tempestades isoladas com raios e trovões. O início da próxima semana também será de chuva. Tempestades isoladas com raios e trovões e 30% de chance de precipitação na segunda-feira, dia 17. As temperaturas poderão chegar à casa dos 30 graus. Predomínio de sol até as 2 horas da tarde e chuva no período consequente. São informações do Instituto Nacional de Meteorologia no jornalismo da Rádio Mix FM. Você está ouvindo o Jornal da Mix, na mira da notícia. Muito bem, agora são 7 horas mais 14 minutos. Você está acompanhando aqui o jornalismo pela sua rádio Mix FM. Olha, eu quero saudar aqui mais uma vez o nosso querido amigo Vantuir Faria. O Vantuir, eu não sei se é Faria ou Farias, é Faria, né? Não, ele fez. Ele fez? Ele fez. É Faria, né? É. Então, o Vantuir ontem retornou à Câmara Municipal, né? Que beleza. Depois de um prazo aí, um tempo aí de aproximadamente uns 40 dias, né? Ele que esteve internado, teve um problema sério de saúde, teve um AVC, estava se recuperando e ontem tive a grata satisfação de encontrar com o Vantuir lá na Câmara Municipal, já completamente restabelecido nas suas funções, e deixo a ele aqui os nossos sinceros votos, né, positivos para que ele continue se recuperando ainda mais a cada dia. Então, portanto, viu, Vantuir? Bom retorno para você ao Legislativo Municipal, um grande prazer ter visto você ontem lá, firme e forte, para dar continuidade à sua vida parlamentar, como também à sua vida particular, tá bom? Muito bem, são 7 horas mais 15 minutos. Aqui a ouvinte, a dona Eliana, moradora de Guaratinguetá, venho pedir segurança para a escola Mitidieri e também a creche Ana Fausta. Ali muitas pessoas procuram a escola devido ao curso Qualifica Guará. Muitas pessoas têm acesso à escola sem ser funcionário da escola. Ontem fiquei horrorizada com tantas pessoas lá. Fica aqui registrado o seu pedido, viu, dona Eliana? Nós vamos repassar isso aqui à Secretaria Municipal de Educação. Falamos aqui fora do ar, inclusive ontem me colocaram num grupo, né, de pais que estão preocupados com essa insensação de segurança e também esta motivação aí que está rolando pelas redes sociais em relação às escolas. E aí saíram várias informações ali, comentários, coisa e tal, e entre eles de uma pessoa que faz parte do grupo dizendo por que nós não colocamos o exército na rua, os militares na rua, né? Aí, obviamente, teve um outro participante do grupo que fez ali alguns esclarecimentos dizendo também que a lei isso não permite, né? Que não é função das Forças Armadas atuar neste sentido, né? Concordo, a lei realmente não permite que as Forças Armadas ajam neste sentido. Agora, por outro lado, se a gente for analisar, por que talvez não mudar as nossas leis em relação a isso também? Nós temos aqui em Guaratinguetá uma escola de especialistas, nós temos em Lorena um exército, nós temos em Caçapava exército, nós temos em São José o CTA e outras cidades, talvez aqui que eu não me lembro agora, que também tenham esses complexos das nossas forças militares. Se vocês já imaginaram, você pegar aí os alunos da Escola de Especialistas de Aeronáutica, por exemplo, aqui no nosso município, e colocar pelo menos 2 ou 3 alunos ali, armados, né? Alunos que eu digo da escola, armados na porta das entidades? Já imaginou se isso acontece em Lorena, em Caçapava, em São José dos Campos, em Taubaté e outras cidades que também tenham estes complexos das Forças Armadas? Por que, de repente, não começar a pensar nisso a nível federal em relação ao Congresso Nacional para essas mudanças? Afinal de contas, o Exército, Marinha e a Aeronáutica, eles foram criados para a nossa defesa em relação à guerra. Isso é que é guerra pior do que essa que nós estamos enfrentando, ou tantas outras já enfrentamos também aqui internamente? Será que não era momento de se começar a pensar em aumentar o efetivo de fiscalização por parte dos nossos órgãos maiores em relação a Exército, Marinha e Aeronáutica? Não sei o que os companheiros pensam disso. Olha, eu penso que sim, claro, todas as ideias, todas as opiniões que venham a contribuir para que a gente possa aumentar a segurança da criançada nas escolas é absurdamente bem-vinda, mesmo que ela possa soar imbecil, mas ela é bem-vinda, como dizer que não podemos botar gente armada dentro de escola. Mas veja, bota um muro logo na escola, bota uma concertina,
Bota logo um controle de entrada mais eficiente e reduzir o problema em 85%. Por que não tem mais assalto a banco igual o filme de Hollywood? Porque tem gente armada lá dentro, porque tem segurança na hora de entrar, aquelas portas que travam, tal e coisa e tal. Então existem aí soluções que estão ao alcance do nosso braço. A gente só não faz porque a gente não quer. Eu acredito que para fazer isso, né, lógico que está lá na Constituição que as Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, o Exército é vinculada ao presidente da República, né, Suprema, e tem a função, na realidade, de defender a pátria e os poderes constituídos, né, os poderes constitucionais. Então, para mudar isso, precisa de uma celeuma de leis, de iniciativas do Congresso Nacional para que mexa com as Forças Armadas para fazer esse tipo de trabalho. Eu acredito que é mais fácil acabar o mundo do que isso acontecer. Verdade. Também acredito. Entendeu? Porque não há interesse deles, hipótese nenhuma, de botar essas pessoas para fazer o trabalho que não seja defender aí a nação, os poderes constituídos, as nossas fronteiras, e ficar de olho para se um dia a gente sofrer alguma perturbação de países vizinhos em estado de guerra. Só. Caso contrário, não vai colocar essas pessoas para trabalhar, para fazer isso. Pois é, Nilson, mas aí a gente leva para aquele outro lado, né? No sentido de falarmos a realidade. Não estamos aqui criticando ninguém pejorativamente, mas falando a realidade. O trabalho de fiscalização de fronteiras existe no nosso país? Acontece? Lógico que não. Não existe. Porque se existisse, não entraria tanto contrabando, tanto tráfico de droga pelas A Amazônia é fronteiras. devastada. Embora nós tenhamos uma imensidão de fronteiras. São 13.000 quilômetros de fronteiras, mas eu pensei do Brasil para o Paraguai, ninguém nem olhou para minha cara. Voltei do Paraguai para o Brasil, cheio de compras, ninguém olhou as minhas Mas essa não é uma das funções das nossas Forças Armadas? Não tenha dúvida. Não, Então. das Forças Armadas, fiscalizar a Bolsa eu não sei. Mas estar Não, presente das em defender fronteiras. a fronteira, não tenha dúvida. Fiscalizar as fronteiras. Se vai ver a sua bolsa ou se vai fazer qualquer tipo de fiscalização, aí independe. Do jeito que você não foi verificado e trouxe uma lembrancinha para sua família, você poderia ter E trazido olha, cocaína. em Não, ninguém ia ver. vou te dar um exemplo. Em Cidade do Leste, isso aconteceu comigo, e sem conversinha, sem jogar conversinha fora. Em Cidade do Leste, um paraguaio me cutucou aqui de lado, nas minhas costelas, e disse o seguinte: eu tenho Glock. Entendeu? Querendo vender, não me assaltando, querendo vender o armamento. Ou seja, ali naquele pedaço ali realmente carecia de fiscalização. Mas voltando ao nosso assunto. Não tem essa fiscalização da maneira como deveria ter. Por outro lado, né, nós somos um país pacífico em termos de guerra, combate, coisa e tal. Mas se de repente tivermos aí um outro país que queira entrar em guerra com o Brasil e que seja um país um tanto quanto mediano como o nosso, não pequeno como a Argentina, Chile, Paraguai, coisa e tal, mas um país mediano, né, como o nosso, você acha que as Forças Armadas estão preparadas para defender o nosso país? Com o armamento que eles têm? Não. Com o equipamento bélico que nós temos? Com os aviões que nós temos hoje no Brasil? Olha, Claro que não. olha, Marco, Olha, deixa eu dizer uma difícil a gente parte. entender. Muita coisa do que o nosso armamento bélico não é divulgado por questões de inteligência e própria proteção. Nós não sabemos, de fato, quais são os aviões de primeira linha que o nosso exército e a nossa aeronáutica tem. Nós não sabemos quais são as armas de ponta que eles têm, mas eu tenho certeza que tem, absoluta. Coloco a minha mão no fogo. E por questões de inteligência não são divulgados. Uma vez eu perguntei para o capitão Guimarães: capitão, qual a quantidade de viaturas e rocãs que nós temos em Guaratinguetá? Não posso dizer por questão de segurança. Será que o nosso exército divulgaria essas questões também? João, você bateu na tecla que eu ia rebater. Certo. Quando você falou em relação que as nossas Forças Armadas teriam equipamento bélico para poder conter e de repente não pode anunciar por uma questão estratégica. Aí eu ia até te fazer essa pergunta, você já se antecipou em relação a esse fato. E não é só o capitão Wagner que não dá esses detalhes, os demais capitães também nunca deram esse detalhe, justamente para não fortalecer, de repente, né, a investigação ou talvez a informação para quem não interessa. Mas com toda a sinceridade, com toda, liberdade que você tem nos microfones para dizer, você acha que o contingente de policiais no nosso país é suficiente? De policiais, não. Então, de viaturas é suficiente? Não Então, é. Às vezes não é
não é revelado, talvez, justamente por isso. Às vezes A gente sabe, porque nós estamos nas ruas todos os dias e a gente sabe a quantidade de policiais que tem, a quantidade de viaturas que tem. Então, aí eu levo para esse seu pensamento em relação aos nossos também armamentos bélicos, que, na minha modesta opinião, e alguém pode até discordar, como você talvez possa discordar, nós não temos equipamentos bélicos convincentes e da maneira como teríamos que ter. Então fica uma pergunta: as nossas Forças Armadas estão preparadas para combater o tráfico de drogas e também a passagem nas nossas fronteiras? Não. Será que estão preparadas para uma guerra contra um país mediano como o nosso? Eu, particularmente, acredito que não. Às vezes não é revelado justamente por isso, porque se o pessoal do mal fica sabendo o que a gente tem, a gente vai se tornar muito mais vulnerável. A gente viu delegacias sendo fechadas, delegado pedindo pelo amor de Deus. Você vê um delegado aqui que tem que cuidar de uma região enorme. Mudaram a lei para que as delegacias das mulheres têm que ficarem abertas 24 horas. A maioria das delegacias aqui da nossa região não estão abertas 24 horas porque não tem gente para trabalhar. Então, quando a lei vem de cima para baixo, coitado dos prefeitos, né? Você pega lá, piso nacional, não sei do que. Piso nacional, mas esquece de combinar com quem paga. Exato. Entendeu? Aí mandaram a delegacia da mulher ficar aberta 24 horas. É lógico que tem que ficar aberta 24 horas. Porque justamente a maioria do que acontece com a violência contra a mulher é depois das 6 horas da tarde, durante a madrugada, no período noturno. Agora, o que acontece? Esqueceram de avisar as cidades. Olha aqui, você tem que ficar aberto 24 horas. Mas tem delegado para isso? Você tem homens para isso, para ficar na porta? Você tem segurança, você tem equipamento, você tem viatura, você tem policial. Como é que está a situação? Não tem. A delegacia minha aqui remetida lá para Guaratinguetá, a 40 quilômetros daqui. Como é que eu vou fazer? Aqui, vamos à participação do Chico aqui. Ele está falando sobre as Forças Armadas. Diga lá, Chico. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, João. Bom dia, Arilson. Bom dia, ouvintes da Mix. Bom dia. O Marcos está falando sobre o Exército, né? Eu servi em 82, olha, era 82, quando surgiu a Guerra das Malvinas. Eu era radiooperador no batalhão de infantaria. Eu carregava um fuzil e um rádio de 4,5 kg e mais a mochila nas costas. Um peso do caramba para fazer treinamento para aqueles matos, tudo. Enquanto que o pessoal da Inglaterra falava da Inglaterra nas Malvinas com um radinho do tamanho de uma caixa de fósforo. E a gente usava um rádio de 4,5 kg que o alcance era 5 km. Isso aí lá naquela época. E de lá para cá não tivemos crescimento nenhum. Eu lembro, eu era assessor do deputado Marcelo Ortiz, e quando foi deputado federal, e ele tinha lá um grande posicionamento no sentido de comprar aviões caças para o Brasil, coisa e tal, projetos de armamento e tal, e não tinha condições, não tinha grana para isso, né? Então nós temos que ser realistas, gente, com o nosso posicionamento. Não é que não tinha grana, né? O pessoal não queria investir. Então nós temos que ser realistas, gente. Nós não podemos aqui ficar simplesmente analisando de uma forma, não, pode fazer porque tem dinheiro, porque tem isso, porque tem aquilo, pode até ter, só que não é realizado. Não é realizado. Então, digamos assim, o fundamento das nossas Forças Armadas, com todo respeito aos militares, que tenho o maior respeito por todos eles, e não é culpa deles, e sim culpa dos governantes, né? Hoje nós não estamos preparados para uma guerra contra um país mediano, não. Não estamos preparados, mesmo porque o Brasil, não é um país que se envolve em guerras, né? Então, essa questão de que eles são preparados para combater as nossas fronteiras ou por uma possível guerra, enquanto nós não estamos aí vivenciando estas guerras que são aí remetidas a eles, coisa e tal, põe esse pessoal para poder ajudar a segurança da população brasileira, enquanto nós estamos precisando. Você quer guerra maior do que nós temos contra o tráfico de drogas no país? Quer guerra maior do que essa? Ou talvez essa guerra contra esses meliantes sem vergonhas que colocam postagens nas redes sociais, banalizando, amedrontando os pais em relação a possíveis atentados nas escolas. Você quer guerra maior do que isso? Bota o pessoal para trabalhar na rua, muda a lei e bota eles para trabalhar na rua. Teremos um contingente, porque já são pagos. Nós pagamos todos os meses. E eles colocam respeito. Você vê em Copa do Mundo, Olimpíada, você chega no Rio de Janeiro, você vê tanque de guerra no meio da estrada. Cara com fuzil, o pessoal, aqui não dá pra brincar. Militares aqui na praça com fuzil lá, né? Com aquela sensação de segurança pra você ver se vai ter neguinho aí roubando o supermercado. O interessante foi que nas Olimpíadas o Sérgio Cabral se reuniu, né, com os chefes do morro do tráfico lá para pedir uma trégua. Vergonhoso.
Vamos ao intervalo? Não, calma aí, deixa eu então falar abre a mais um porta lá. pouquinho aqui, porque daqui a pouco chega o Rodrigo Zanetin e a gente acaba mudando de assunto. Então vamos trazer aqui algumas informações importantes também. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente, gastou R$196 mil em apenas 5 móveis e um colchão para a sua casa, o Palácio da Alvorada. Foram adquiridos pela Janja em uma loja de um shopping de design e decoração em Brasília, uma cama, 2 sofás, 2 poltronas. Em outra loja, o governo comprou um colchão king size. Os gastos mais altos do pai dos pobres foram com o sofá, com mecanismo elétrico reclinável para sua cabeça e massagem para os pés. Este sofá custou nada mais nada menos que R$ 65.140. Com a cama, também R$ 42.230. As peças compradas pelo pai dos pobres têm revestimento de couro italiano, 100% natural com tratamento exclusivo para evitar o ressecamento. A relação das peças foi obtida através de fiscalização, através da Lei de Acesso à Informação. No final de janeiro, Lula se queixou de não poder se mudar para o Palácio do Planalto, que não era nenhuma casa, não tinha cama e o quarto presidencial não havia nem sido vistoriado pela sua equipe. É isso aí. Aos amigos tudo e aos inimigos a lei. Pois não. Dá vergonha de ouvir essas coisas, né? É isso daí que o Lula gastou com cama, com não sei quanto. É a padaria que o Bolsonaro gastou 360 mil, que tem 450 metros quadrados, e a gente é obrigado a ouvir tudo isso e ficar calado. Não então, não pode. Eu não estou defendendo o Lula, não estou defendendo o Bolsonaro. Alisson, seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Você acha que o Lula e não tá fazendo certo? Lula. Tá defendendo o Lula, a única coisa que você faz é defender o Lula. Eu defendo o Bolsonaro e eu sou verdadeiro e sou homem o suficiente para dizer que eu defendo. Nós precisamos. Agora, calma aí. Agora, falar a questão de padaria que foi gasto, né? Foi gasto com o que, Arilson? Tá aqui, ó. Padaria. Não, 360 mil com cartão corporativo, tem filial de 450 metros do condomínio Vivendas da Barra. Certo, e ele comprou o que nessa padaria? É isso que eu quero saber. Então, a responsabilidade, é por isso que a gente tem que ter responsabilidade na hora de falar alguma coisa no microfone, Arilson. A gente não pode sair falando, tentando jogar merda no ventilador e justificar o erro de um com o erro de outro. Entendeu? Essa é exatamente. Os dois estão errados. Os dois estão errados. Agora, eles falavam, por exemplo, não é um absurdo perder tempo. O povo precisa saber, o povo, por exemplo, que fez o L, que defende este bandido, precisa saber que ele está comprando um sofá de 65 mil reais para poder repousar o seu bumbum de ouro. Entendeu? Para poder colocar a sua cabeça, para poder fazer massagem na sua cabeça e fazer massagem. Mas calma aí, deixa eu concluir o meu comentário. Então, tudo isso é lastimável e vergonhoso, ainda mais quando parte de um colega, o Lula e o Bolsonaro. Entretanto, você lembra toda aquela celeuma que falou sobre o cartão corporativo do presidente da República? Lembra dos brasileiros que foram trazidos lá da Ucrânia para o Brasil, com hospedagem, com alimentação, todos eles também com seu transporte aéreo, foi pago por quem? Foi pago pelo cartão corporativo da presidência da República. E tantas outras questões que foram feitas. Então, a gente precisa trazer os dados completos e a informação completa para o nosso ouvinte, porque se a gente não fizer isso, é populismo. Se a gente não trouxer a informação completa, é fazer e cometer a mesma canalice que comete Folha de São Paulo, que comete a Rede Globo de televisão e tantos outros órgãos de imprensa que se baseiam tão somente em manchetes e não trazem depois o conteúdo para Então, o que eu estou dizendo, João, foi até bacana o seu comentário, o que eu estou dizendo é que o governo federal gasta esse dinheiro, esses caras que passam por lá, que para mim é tudo da mesma laia, não consegue resolver muita coisa, e nós aqui no município que pagamos, por exemplo, a UPA espera dinheiro do governo federal há quanto tempo? Desde quando iniciou. E aí você não tem dinheiro, o prefeito está aqui, nós estamos com fila de 2 anos barrada porque não tem dinheiro, criança esperando especialista há 4 anos, e aqui no município que a gente dança. Mas lá em Brasília não é todo mundo da mesma laia não, viu? A maioria. Não vamos medir todo mundo com a maioria. A maioria. Não é todo mundo
da mesma laia. E os governos que nós temos no Brasil, o anterior e o atual, tem muita diferença. Pois é, eu só acho realmente lamentável no sentido de dizer que tanto um fez isso como o outro fez aquilo e a gente ficar fazendo esse comparativo e dizer que talvez um não tenha feito. Os dois fizeram, né? Os dados são corretos. Tanto certo como errado. Os dados são corretos. Estou vendo aqui, ó, os gastos do cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro são maiores do que aqueles divulgados anteriormente, de 27 milhões, segundo informações do portal Transparência. Isso não é informação inverídica. Este valor chega a 75 milhões de reais desde o início do mandato de 2019. Então, sabe, não é utópico a gente imaginar que o Bolsonaro gastou dinheiro com cartão corporativo para poder fazer coisas que não deveria, como também o Lula deve estar gastando para poder comprar essa cadeira para ele sentar confortavelmente. E Então, lá- Maria, os dois estão errados. Não dá para a gente ficar, sabe, tentando tirar a culpa de um em detrimento do outro. Então, e lá no final do mandato do Lula, tenha certeza, você que vai sair lá no Quanto ele final, gastou? quanto gastou excessivamente, ou seja... Quanto é que o Bolsonaro gastou? Tá aqui, ó. Hã? Os gastos do cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro são maiores do que aqueles divulgados anteriormente, de 27 milhões. Segundo informações do portal da Transparência, este valor chega a 75 milhões de Caramba. reais desde o início do mandato em 2019. A gente não pode, de forma alguma, né, justificar o erro de um, o erro de Mas outro. isso É com isso que eu fico aconteceu na puto da eleição vida. todinha passada. Quando falava mal do Lula, não, porque o Bolsonaro também fez. Quando falava mal do Bolsonaro, o Lula também fez. 65 milhões? É o que está aqui, João. Olha, a nossa ex-presidente Dilma gastou 105 milhões, 300 um erro. Verdade. Agora, aí a gente vai na origem do problema, né? O Bolsonaro, um dos gastos mais exorbitantes do Bolsonaro foi aquela vinda do pessoal que estava preso na Ucrânia durante a guerra. Foram 4 viagens com um avião presidencial ou com um avião fretado, não me lembro. Em determinado momento, a nossa presidente Dilma, ela se hospedou em um hotel em Portugal com diária de 10 mil reais. Aí tá a diferença, né, de como é aplicado o dinheiro. Exatamente. Durante a primeira gestão do presidente Lula, a diferença é você matar um e matar 10, né? existe. Existe, né? O crime não é o mesmo, né? A gente gastar o dinheiro trazendo as pessoas que estão presas num país da guerra é exatamente igual do que eu me hospedar em um hotel de 10 mil reais. Eu concordo com você. Olha, o Lula também fez o gasto de 111 milhões 615 mil 995 reais. Só que a matéria não traz pra gente com o que, né, que foram gastos esse dinheiro, porque de repente se o Lula fez um gasto desse valor aqui de 111 milhões com um gasto decente, com um gasto justificável, né, o comentário acaba caindo por terra. A média anual de cada ex-presidente da República gastando com cartão corporativo. A Dilma teve uma média menor que a do Bolsonaro. Por mês, a Dilma gastava em média 10 milhões de reais. O Bolsonaro gastava 11. O Lula gastava 14 e o Temer gastou 6. 6 mil? Não, 6 milhões de reais. O cartão corporativo passou a ser adotado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que nos imputou este benefício, digamos assim. Você disse que não tem aqui a relação do que foi gasto. Aqui, ó, cartão corporativo Bolsonaro gastou 754 mil reais com lanches durante a campanha. Pra quê? Tem tudo. Ele gastou com lanche para jogar fora, para dar para cachorro. Ele gastou com lanche. Não é para dar para cachorro. Isso aí é para segurança, é pra equipe de staff. Na campanha política, nós temos que pagar para ele fazer campanha política? Tem que pagar lanche para segurança dele para ele fazer campanha política? Essa é uma questão bastante difícil de ser lidada. Exato. Entretanto, Marco, quando a gente coloca esse assunto à baila, dá a entender o seguinte, que ela comprou lá 700 mil reais com lanche, mas que o dinheiro foi pro bolso de alguém. Entendeu? É isso aí que dá a entender. Indiretamente foi, através do que ele se alimentou. Pois é, indiretamente foi, mas foram 750 mil seguranças? Não, mas comeu um lanche? Mas perceba aí que o problema não está nem no valor. Não é verdade? Está da onde gastou no período que gastou. Aí que tá toda essa questão. Então, perceba quem está nos ouvindo, nos assistindo, que se for falar aqui, todos eles, absolutamente todos eles que passaram por lá, faz esse gasto excessivo, faz essa falcatrua, porque para mim é falcatrua, tanto de um como de outro, Fernando Henrique, de Dilma, de Lula, de Bolsonaro, todos eles usam esse cartão sem limites, então todos eles fazem coisa errada, e aí um outro compra 110 mil de marmita no dia, o outro compra não sei quantos milhões de Viagra, o outro gasta dinheiro com cama de 70 mil, é um absurdo o negócio desse. Agora dizer para mim, que os dois não estão errados, os 4, quem passou por lá, eu lembro de Tancredo Neves para cá,
todos que não conseguiu assumir, de Sarney pra cá, todos eles que passaram por lá, não adianta que fizeram coisa Cara, errada. Deus, cara, quem foi que comprou 100 e poucos mil Mamitex num dia? Isso aí foi o pagamento que foi feito em um único dia, pra não ficar lá indo lá, todo dia vou lá e pago isso, todo dia vou lá e pago isso, todo dia vou lá e pago isso. Questão administrativa que todo mundo a gente conhece, tá acostumado a lidar. Então, vamos mudar de assunto, porque tá começando a ficar chata essa conversa. Tá aqui, depois eu passo pra você. Vamos Eu não tenho interesse em ver. Vamos falar de coisa importante. Vamos falar com o nosso querido amigo Rodrigo Zanetti logo após o nosso intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix. Na mira da notícia. Realize o sonho de ter uma moto nova com a Dija Motors. Localizada na Avenida Professor João Rodrigues de Alckmin. A Dija Motors. São o seu veículo. Compra uma moto nova. A Dija Motors tem. A venda, troca e financiamento com preço justo. Vem nos conhecer. Dija Motors. Pronta para te Os Mix. Rota Seg, Zeladoria Patrimonial, empresa de segurança líder de mercado na região, portaria e recepção, zeladoria e limpeza e segurança patrimonial. A equipe Rota Seg é experiente, qualificada e treinada, através de planejamento estratégico para segurança e zeladoria e com certificação dos órgãos reguladores, soluções para indústrias, shoppings, condomínios, residências, escolas, eventos, distribuição e órgãos públicos, atuando em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Contato Rota Seg, Zeladoria Patrimonial, 12 97402 4064. Posta sua música pro Twitter com a hashtag MixFM Brasil. As lojas TED estão com uma super venda em homenagem ao Dia das Mães, com novidades incríveis e preços imbatíveis. Lindas canecas de porcelana na caixa, só R$19,99. Almofada estampada com zíper, só R$13,99. Cortina para box, só R$14,99. Toalha de banho, apenas R$13,99. Esponja mágica, só R$1,49 cada. Super venda em homenagem ao Dia das Mães das lojas TED, em todo o Vale do Paraíba e Caraguá. Siga Mix no Twitter, twitter.com/Rádio Mix FM. Aposentados, pensionistas, venham curtir a festa. Alô, aposentado e pensionista, preste atenção nesta informação. Garantia do melhor empréstimo, só quem tem mais de 20 anos no mercado. Sabe por quê? Porque temos as menores taxas de juros, cobrimos qualquer oferta da concorrência, temos o serviço leva e traz e a credibilidade do Mário da Bradesco Promotora, além das taxas imbatíveis do Bradesco. Precisando de empréstimo? Venha para o lugar certo. Venha para o Mário da Bradesco Promotora, na esquina do aposentado. Ou então ligue 3128-2222. Mix. Muito carinho e tradição. Exames com precisão. Cuidado, sempre foi nossa missão. Cuidado de você. Laboratório aqui. FG Laboratório, Matriz, Rua Monsenhor Filipe 325, fone 3132-4548 e também no Condomínio Central Saúde. Laboratório 106.7. 28 de abril é o dia do sorteio do Plano Mútuo Medic Central. São brindes como ferro elétrico, liquidificador, batedeira, sanduicheira, torradeira, aquecedor, aspirador de pó, bicicleta e micro-ondas. E para pagamentos efetuados até o dia 10 de abril, o sorteio será uma TV Smart 32 polegadas. E enviando mensagem no dia do sorteio, você também estará concorrendo a vários brindes. Plano Mútuo Medic Central, com você em todos os momentos. Só Mix. Já pensou em andar sempre de carro zero? Conheça o plano Compra Certa Hyundai. O jeito mais fácil de conquistar o seu Hyundai 0 km. Funciona assim. Recebemos o seu usado de qualquer marca ou uma pequena entrada a partir de 20% do valor do veículo. Aí vem as parcelas reduzidas, até 50% menores que um financiamento tradicional. E uma parcela final, até 40% do valor do veículo.
Ao final do plano, você tem duas opções: quitar a parcela final e ficar com o veículo, ou contar com a recompra garantida do seu veículo pela rede de concessionárias HMP, que é suficiente para quitar a parcela final e o saldo pode ser utilizado na entrada do seu próximo Hyundai. Um Hyundai zero. Viu como é fácil? Compra a seta Hyundai. O jeito inteligente de andar sempre de carro zero. Consulte mais opções do Compra Seta no site hyundai.com.br. Mix. É mega coração, é mega pra toda família. A mega farma é tudo de bom, é mega nos preços bons, é mega no desconto também. Enquanto você precisar, salva sua saúde em primeiro lugar. 4 lojas: Centro, Pedregulho, Jardim do Vale e JK. Jornal da Mix, na mira da notícia. Mix. Nutrimix, com o nutricionista Rodrigo Zanetin. Muito bem, são 7 horas mais 44 minutos. Olha, o Francisco está interagindo aqui com a gente, João, por áudio. Só que eu vou pedir a você, Francisco, eu já ouvi o seu áudio aqui, ele faz algumas indagações, inclusive disse, olha, tá bom o programa, essa discussão aí, esse bate-papo em relação a gastos, coisa e tal, mas ele queria saber alguma coisa relacionada à Câmara Municipal de Guaratinguetá, inclusive citou aqui uma pasta que sumiu na Câmara, coisa e tal, ele quer saber quais são os gastos dos vereadores, se paga celular, se não paga, coisa e tal. Francisco, eu vou pedir um favor para você, meu grande amigo. Você está nos ouvindo e, por favor, continue nos ouvindo, porque o Arilson, ele teve que sair um pouquinho mais cedo e ele, como vereador, ele poderia dar essas respostas que eu, infelizmente, não sei. Tá? Ele já foi presidente da Câmara, então ele sabe de todos esses detalhes. Mas amanhã, você pode ter certeza que daí eu coloco o seu áudio aqui no ar para que ele possa ouvir e aí dá a oportunidade para que ele possa explicar todas as suas perguntas, que eu acho que são bastante pertinentes. Tá bom assim, Francisco? Vamos ficar combinado assim? Amanhã, por favor, me lembre, né, logo pela manhã, em relação aí à sua indagação, que eu coloco aqui para a gente tentar elucidar tudo isso, tá bom? Obrigado aí pelo carinho da sua audiência, espero que você possa ter entendido o meu posicionamento. São 7 horas mais 45 minutos. Olha, já estamos aqui recebendo o nosso querido amigo, o Rodrigo Zanetin, que toda quinta-feira está por aqui. E o Rodrigo tem também aí uma informação, ele vai participar aí de uma semana de bem-estar, né? Dia 16 de maio. Rodrigo, bom dia. Conta pra gente o que é isso aí que você vai participar lá na FASEG, que é a nossa faculdade. Bom dia, João. Bom dia, Ouvintes da Rádio Mix. Então, esse é um evento aí que, com a diretora Alessandra, estamos planejando, né, realizar no dia 16. É um evento que fala sobre o bem-estar, né, vai estar presente ali dois educadores físicos, né, um que trabalha com a parte de idosos, então, assim, trazer benefícios e mais qualidade de vida para os idosos, né, então acho bem bacana. E eu vou estar ali contribuindo também com um pouco de conhecimento, falando sobre emagrecimento, sobre qualidade de vida, sobre parte da alimentação. Pô, você é Então, modesto um pouco do seu conhecimento, você conhece muito, garoto. Que isso? Não, que isso. É assim, e a gente sempre aprende com isso, né? Porque o trabalho ele é em conjunto, né? Então, quando a gente tem ali a presença de educadores, né, de outros profissionais, sempre acaba aprendendo. A gente acaba tendo esse aprendizado, então isso é muito importante. E quando ela comentou comigo em relação a esse evento, né, que ela gostaria de fazer, eu já levantei a mão, porque isso para mim sempre é um desafio e eu gosto muito de poder ter a oportunidade de falar sobre a nutrição, né, que é a minha paixão aí, é o meu trabalho, então fico muito feliz pelo convite e agora estamos divulgando aí esse evento aí no dia 16 de maio lá na FASEG. Muito bem, não só aprende com outros comentaristas também, né, com outros profissionais, com as próprias perguntas que acabam chegando, que às vezes, né, você não se lembra, não sabe, daí vai pesquisar, coisa e tal, aí acaba também atualizando, sem dúvida nenhuma, o seu bastante conhecimento. Rodrigo, conta pra gente. Nós estamos chegando aí no período que vamos iniciar um friozinho maior. Aliás, esse dia já vem fazendo um frio maior, né? Estamos no outono ainda, né? Então, mas as temperaturas estão aí diminuindo. Deixa eu ver o que o Zé Nilton quer aqui. Ele diz oi. Diga lá, Zé Nilton. Bom dia para você, Zé Nilton. E pergunto para o Zanetin aí, quem teve princípio de hemorroida, quais os tipos de alimento que ele deve evitar. Pimenta eu sei, mas os outros que podem estragar também
o escapamento, qual o tipo de alimento que ele tem que evitar. Ô, Rodrigo, qual que é? O Zé Newton Barato. Ô, Zé, tá aí, ó. Ele não perde uma oportunidade. O que tem que fazer aí para poder ajustar o escapamento do Zé Newton? É complicado, hein? É complicado. É que assim, na verdade, os alimentos apimentados, assim, né, eles têm essa capacidade, né? Então, precisa entender como que tá o estado dele, né? O processo inflamatório intestinal. Tem que dar uma olhadinha, né, Zanetti? Aí é uma área que, a princípio, se isso estiver incomodando mesmo, ele precisa procurar um urologista, né? E ter um acompanhamento mais próximo. Mas em relação à alimentação, o que ele deve evitar? Evitar principalmente os alimentos que são muito condimentados, né? Que tem ali ultraprocessados, né? Os prontos, né? Muito rico em sal, em sódio, Fica né? Em muito tempo pimenta. sem atrapalha também? Então, isso que eu ia falar, ficar muito tempo sentado, muito tempo sem se exercitar, tudo isso contribui também. Às vezes, a dificuldade, o trânsito intestinal não tá legal, e aí vai forçar lá no banheiro e isso acaba também prejudicando. Então, tudo isso pode contribuir para essa recorrência aí. Tá bom. Tá dito aí, viu, Zé Nilton? Toma cuidado aí com o seu escapamento. São 7h49. Rodrigo, conta pra gente. Estava dizendo, né, antes da participação do Zé Nilton, nós estamos vivendo aí já um momento que os dias estão começando a ficar mais frios, né? E aí, por que será que todo mundo acha que a fome aumenta no inverno? Isso aí é o que o pessoal sempre acha. E come mais no inverno mesmo? Come mais e tem uma explicação fisiológica para isso, né? Realmente, o frio chega e a pessoa tem a sensação e tem a vontade de comer mais, tá? Isso é fato e fisiologicamente existe uma explicação. O nosso corpo, né, ele é fantástico, ele é muito eficiente. E quando começa a entrar uma estação mais fria, né, que as temperaturas elas caem, o nosso corpo ele precisa fazer diversas adaptações para conseguir manter a temperatura. E isso requer do corpo um gasto maior de energia. E aí ele sinaliza para o cérebro para você comer mais, porque ele necessita de uma energia maior para poder fazer essas adaptações. E geralmente para o cérebro, a primeira sinalização que ele faz são alimentos mais calóricos. E justamente alimentos que contêm mais gordura e açúcar. Então, é por isso que no frio se encaixa muito com alimentos bem mais calóricos. Talvez né? também, né, no fato do frio, você faça menos exercício também? Então, esse é o outro ponto. Porque o que acaba acontecendo? Nos dias frios, o dia ele é mais curto. Porque o tempo fica mais nublado, fica mais fechado. Então, a incidência do sol é menor. E isso faz com que a nossa regulação, o nosso relógio biológico, produza mais melatonina do que os hormônios da atividade. E a melatonina ela é conhecida como o hormônio do sono. Então, por isso que no frio você sente mais fome e mais sono. Você sente menos disposto a fazer atividade física. Só que é aí que mora o grande problema. Você come mais e se ativa menos. Aí você acaba Automaticamente o peso vem. Então, geralmente a gente pega muitas pessoas que quando saem do tempo do frio ali, do outono, do inverno, as pessoas sobem muito peso, né? Por causa dessa situação. As pessoas praticamente se hibernam, né? Elas ficam praticamente só para comer e dormir. E isso é muito complicado. E aí, fisiologicamente, da mesma forma que a gente tem essa necessidade de comer mais, também tem um lado bom, porque fisiologicamente, no frio, nesse tempo mais de inverno, que a temperatura desce e a gente precisa gastar mais, é o momento em que, se você tiver tudo equilibrado e ter uma disciplina para conseguir treinar, você consegue gastar mais gordura. Então, o momento mais adequado para você emagrecer é no inverno. É no inverno? É no inverno. Puxa, bacana isso. Agora, como você tem que se manter para poder tentar comer menos no inverno? Aí existe evitar alguns produtos, recolocar alguns outros que possam ser nutrientes saudáveis. Sim. Muito é feito o chocolate quente, né? Que é uma saída aí, né? Para esquentar, para manter a pessoa mais... Aí engorda. Então, aí se você usar algumas estratégias, usar um exemplo, um cacau 100%, 70% para cima, usar lá
um leite com mais qualidade, usar uma whey junto para dar uma acrescentada ali de proteína, né, de qualidade. Você consegue fazer um chocolate quente com uma qualidade, aproveitar ele e ter os benefícios, ao invés de ser só praticamente gordura e açúcar. Você fala né? muito em relação ao whey, né? É verdade que quando você ingere whey, né, você perde a fome, Rodrigo? Momentaneamente, você deixa de ter fome ali, esse produto acaba produzindo ali para você uma sensação de que você não está com fome? Sim, sim, porque a whey, ela é proteína do soro do leite. E é uma proteína de alto valor biológico. Então, quando você ingere uma dose de whey, mesmo sendo líquido, ela fica um pouco mais tempo no estômago. E geralmente o estômago ocupado, você não tem fome. Então, e por que que fica mais tempo no estômago? Porque a maior parte da nossa digestão de proteínas é realizada no estômago. Então, por isso que a gente sempre indica a pessoa que quer fazer um emagrecimento mais eficiente, ela precisa aumentar a quantidade de proteína durante o dia, independente de ser comidas, né, refeições sólidas ou líquidas. É lógico que as sólidas, ela vai ter o processo da mastigação que ainda libera ainda mais os hormônios da saciedade. Então isso contribui ainda mais para a pessoa ter menos fome. Então você está querendo dizer, desculpe interrompê-lo, que a sopa não está compreendida no seu comentário. Que não tem a mastigação. Exato. Por isso que quando a gente recomenda a pessoa fazer a sopa, né, nos dias frios, é interessante ela colocar legumes que ela vai mastigar mais. E por exemplo, carne também, né? brócolis, e a proteína, o frango, a carne, para a pessoa ter a possibilidade de mastigar também e não só tomar. Nutricialmente falando, não sei se essa é a palavra, eu acrescentar o pão francês na sopa, eu estou fazendo errado, estou fazendo certo, é perigoso? Uma torrada. Então, é o bem-vindo ali da sopa, né? Mas a gente sempre precisa entender o conteúdo dessa sopa, porque se é uma sopa que já vai macarrão, que geralmente o pessoal coloca, já vai batata, aí você está acrescentando mais um alimento, fonte de carboidratos também. Então ali você aumenta muito a quantidade de carboidratos e isso para o emagrecimento não é tão interessante. Então agora, se você trabalha com legumes que tem menos carboidratos, você não coloca o macarrão. Aí eu acho que é pãozinho bem-vindo. cai legal. Seria legal, seria uma opção de fonte de carboidratos bacana ali na sopa. Você falou em relação à mastigação, né? É importante você mastigar bem os alimentos antes de ingerir totalmente aqueles alimentos, porque eu percebo que tem algumas pessoas que demoram muito mais para poder se alimentar num prato de refeição do que outros que comem muito rapidamente. Né? O que é mais, digamos assim, recomendado nesse sentido? Demorar bastante, mastigar bastante antes de ingerir? Sim. A nossa digestão, ela já inicia na boca. A nossa digestão já inicia na boca, principalmente a digestão de carboidratos. Nós temos as enzimas que fazem o início da quebra do carboidrato na boca. Então, é muito importante o processo da mastigação, porque quando você mastiga bem, você faz a primeira etapa da digestão na boca, passa pelo esôfago, cai no estômago, e no estômago ele vai continuar fazendo a etapa da digestão, que consequentemente ele manda para o intestino e dá sequência nesse processo. Agora, quando você não mastiga adequadamente, você prejudica a digestão no estômago e, consequentemente, no intestino, onde vai finalizar na parte da absorção. Então, todo o processo ele precisa ter as etapas corretamente executadas. E uma das etapas para ser bem executadas é você mastigar bem na boca todos os alimentos que você está ingerindo, até porque esse processo da mastigação você libera os hormônios da saciedade. Então você auxilia em duas formas. Primeiramente, na absorção melhor dos alimentos e segundo, também no controle melhor da fome. Você comer a comida bem quente, tem gente que gosta. Eu, por exemplo, gosto da comida bem quente, né? Gosto de tirar a comida ali na panela realmente e comer a comida bem quente. E não consigo comer a comida fria, né? Tipo o arroz, o feijão, o macarrão, né? Uma carne, eu não consigo. Isso atrapalha? Tem alguma diferença você comer o alimento mais quente, deixar o alimento mais frio? Isso tem alguma diferença no seu organismo? Na questão nutricional, eu não vejo nenhuma diferença.
Eu vejo muito na questão do paladar mesmo, né? Geralmente a comida com uma temperatura não muito quente, você sente o paladar dessa comida melhor. É como né? você tomar o café sem açúcar, né? Você vai sentir o gosto do café. Né? Exatamente. O blend do café. A temperatura muito alta, ela meio que mascara o paladar das refeições, né? Então, Além de queimar, às vezes, a boca da gente. exato, e ainda você pode causar uma lesão, tanto na língua, né, no palato. Então, assim, isso é um pouco complicado. E às vezes essa lesão ela fica constante que acaba fazendo você realmente não sentir o gosto da comida, né? Então tem essas possibilidades, mas é interessante sempre assim questão de gosto, de costume, né? A pessoa saber lidar com isso. Bom, Rodrigo, estamos chegando no finalzinho aqui, já são 7h58. Mais uma vez, diga pra gente o que fazer então nesse período que antecede aí o frio um pouco mais intenso em relação à alimentação e também a exercício. Não parar com isso. Exatamente, é uma maior dificuldade, sim, principalmente para a pessoa levantar da cama, né? A pessoa ir fazer atividade física, mas eu sempre falo, vai, faça, porque nem tudo no seu dia você vai fazer gostando, né? A maioria das coisas que a gente faz no dia a gente não gosta de fazer, a gente faz pelas obrigações, pelas necessidades. E no frio, realmente, demora um pouquinho mais, é que nem carro velho. Demora um pouquinho mais para pegar. Álcool, né? Exatamente, mas pega. Então, isso também, é como eu falei, só de você saber que a possibilidade de você emagrecer no frio é maior do que no verão, já incentiva. Já incentiva. Então, é continuar fazendo o que você está fazendo, fazer as adequações sim. Não há necessidade de você cortar alimentos calóricos totalmente. É importante você ter essas opções também para você trabalhar a parte mental, né? E todo esse contexto ajudar a você buscar um melhor resultado aí no inverno, né? No outono, no inverno. Beleza. Rodrigo, deixa aí o seu contato, por favor. Telefone para contato é o 12-98225-3402. Atendo ali na rua Fernão Dias, 155, a famosa Rua da Pai de Guaratinguetá. E fico à disposição aqui para esclarecimentos. Agradeço a oportunidade e um bom fim de semana a todos. Dia 17 ou 16 na FASEG? Dia 16 na FASEG, em Guaratinguetá. Palestra aí, né? O Bem-Estar. Beleza. Muito bem, obrigado, Rodrigo. 8h da manhã, ponto final nesta edição. Estaremos de volta amanhã, a partir das 6h, em mais uma edição do jornalismo aqui pela sua Rádio Mix FM. A todos vocês, um bom dia, boa quinta-feira, até amanhã. Bom dia para você, João, até amanhã. Dia! E que as coisas boas aconteçam. Você ouviu o Jornal da Mix, na Mira Notícia. Apresentação, João Vitor, Neto Couto, Marco Baixo. CYM 941, Mix Guaratinguetá, emissora integrante da rede Mix de Rádio, 106.7. Você está na Mix, e aqui a vibe é outra. Diariamente, milhões de pessoas em todo o Brasil acompanham uma programação totalmente qualificada em música e conteúdo. Por conta disso, a Mix tem grandes parceiros comerciais. São empresas e marcas que se beneficiam da audiência e qualificação da Mix para atingir o seu público. E você também pode colocar a sua empresa nessa vitrine. Mix. Mande o WhatsApp para Mix Guaratinguetá 12